Fantasma de Stalin, um livro escrito por Martin Cruz Smith. Uma das obras mais emblemáticas da literatura policial da década de 1980, Parque Gorky, do então estreante Martin Cruz Smith, tornou-se best-seller mundial e ganhou uma adaptação para o cinema, Mistério no Parque Gorky, estrelada por William Hurt. O romance, que tinha como cenário uma Moscou fria e decadente, cercada por mistérios e controlada pela KGB, lançou o autor entre um dos principais nomes do gênero e apresentou aos leitores o anti-herói Arkady Renko, inspetor-chefe do Departamento de Homicídios. Mais de 20 anos depois, Smith traz de volta seu protagonista, um homem agora cansado e desiludido, forçado a investigar um estranho caso. Passageiros afirmam ter visto o fantasma do ditador russo Joseph Stalin vagando pelos corredores escuros do metrô de Moscou, toda noite, no mesmo horário. Os rumores começam a se espalhar, disseminando inquietude pela cidade. A tarefa de solucionar o mistério é confiada a Renko, que não está disposto a acreditar em sobrenatural. Para ele, o fenômeno tem todas as características de um teatro montado para fins políticos. O objetivo seria reacender uma nostalgia latente em todo o povo russo. Mas logo as coisas ficam complicadas. Explodem protestos, terrorismo e uma série de homicídios, que Renko suspeita terem relação com Nikolai Isakov, um veterano boina negra da guerra civil na Chechênia e hoje expoente da direita ultraconservadora. Isakov é perigosamente próximo a Arkady, por manter um relacionamento suspeito com Eva, companheira do detetive. Assim, quando Eva desaparece, a vida inteira de Renko passa a depender da investigação que vai além da cidade de Moscou, onde estão sendo exumados corpos de milhares de soldados soviéticos mortos durante a guerra contra os invasores alemães em 1941. O inspetor-chefe será forçado a lidar com o fantasma de seu pai, general do exército e um dos mais próximos colaboradores de Stalin. E descobrirá segredos que remontam à Segunda Guerra Mundial, que muitos estão dispostos a proteger. Capítulo 16. Rurin organizou uma festa de despedida para Arkady, uma reunião tranquila no escritório do promotor, só expressos e doces com outros investigadores. Que o investigador sênior Renko estava sendo mandado embora era tudo o que as pessoas sabiam. Não realmente rebaixado, mas com certeza não promovido. Posto de lado. Realocado. A escolha de seu posto, disse Zurin. A escolha de seu posto em uma bonita cidadezinha do interior, disse um espertinho. O promotor continuou. Uma cidade histórica como Suzdal, um local tranquilo longe do estresse de Moscou. Faz apenas um mês que o investigador Renko levou um tiro cumprindo o seu dever. Ninguém se preocupou mais com sua recuperação do que eu. Falo por todos do departamento quando digo, bem-vindo de volta. E adeus, parece, disse Arkady. Por enquanto, reavaliaremos suas condições de saúde periodicamente. Sei que é preciso 1 ano para uma recuperação completa. Enquanto isso, mãos mais jovens terão sua vez no remo e ganharão experiência. É claro que todos nós esperaremos ansiosos pelo seu retorno. No seu caso, o mais importante é não ficar esperando sem rumo. Não perder tempo. Arkady olhou para os rostos do pessoal do departamento, os funcionários temporários que se moviam a meia velocidade, os esgotados e amargos, os arrivistas que imitavam a pose de Zurin. E o que eles viam nele a não ser um homem pálido cujo cabelo negro estava crescendo misturado ao grisalho e com uma pequena cicatriz lívida na testa. Lázaro mal retornado dos mortos e já sendo mandado embora. Minha escolha de realocação foi aprovada pelo promotor-geral. Você não acha que devido às visões de Stalin alguém está querendo me manter longe dos repórteres? De maneira nenhuma. Na verdade, nós o invejamos. Ficaremos tropeçando em cadáveres enquanto você estará entrando em contato novamente com a verdadeira e autêntica Rússia. Arkady pensou em Suzdal enquanto dirigia. Suzdal, farol sagrado dos ônibus nos feriados. Suzdal, a 200 km de Moscou. Suzdal, o lugar perfeito para um homem avariado passar uma temporada no campo. Manteve o pé no acelerador, criou uma nova pista entre as duas legítimas, diminuiu a velocidade em Petrova e depois mergulhou no trânsito em direção ao rio. Como no xadrez, a posição era tudo. Uma caixa de papelão com restos de provas, objetos pessoais e uma caderneta espiral com uma alegre capa de margaridas balançava no banco de trás do Ziguli. A neve tinha derretido na temperatura anormalmente amena, oscilando de um extremo ao outro sem nenhuma parada no meio. Seria por causa do aquecimento global? Não importava. A cidade se aquecia ao sol de sua falsa primavera, em brisas balsâmicas que provocavam os narcisos e descobriram Igor Borodin. Borodin fora descoberto em um bueiro no Parque Ismailovo, uma garrafa de vodka vazia ao seu lado.
Os peritos não encontraram sinal de violência. O conteúdo de seu estômago correspondia ao que ele havia consumido depois de sua absolvição por atirar no entregador de pizza um mês antes. Seu médico confirmou que Borodin sofria de depressão e quase se matara de tanto beber 2 vezes antes. Daquela vez, com tanto a celebrar, ele conseguirá. Parecia apenas adequado que os detetives responsáveis por investigar o caso, Isakov e Urman, tivessem servido com o morto na Omon. Pelo que Arkady sabia, ninguém fizera uma conexão entre a briga doméstica fatal de Kuznetsov com a mulher e os excessos de Borodin. Tudo o que as mortes pareciam ter em comum era álcool e a formidável equipe de Isakov e Urman, cuja taxa de solução era motivo de alegria. Em uma feira ao ar livre, Zenia entrou no carro com um punhado de CDs e DVDs piratas. Arkady esperava que o garoto não os tivesse roubado. A máfia tinha regras sobre esse tipo de coisa. Enquanto se dirigiam para o clube de xadrez, Arkady exercitava sua memória visual com o que via. Um caminhão azul. Cartaz retangular. Um guarda de trânsito cinza. Um domo dourado em camadas. Alguma coisa verde. Um ônibus azul. Um padre que parecia um cone preto. Um padrão de tabuleiro de damas de tijolos marrons e outra coisa. Uma coisa preta com listras de alguma cor. Ele lembrou que Helena Ilishina tinha dito que os neurônios danificados podiam se recuperar, mas os mortos nunca voltavam. Portanto, um cérebro levemente recortado. Eles encontraram Platonov sentado nas escadas do porão do clube. Embora semanas tivessem se passado desde sua comemoração dos $500, o grande mestre ainda estava um trapo. Estou orgulhoso por ter desprezado a banalidade de uma poupança, mas a libertinagem teve seu preço. Devo dizer que seu amigo Vitor se manteve ao meu lado, ombro a ombro, em minha resolução. A maioria dos homens teria me procurado e dito, meu querido Ilya Sergeevich, guarde algum para os dias de vacas magras. Vitor, não. Você vai se encontrar com ele logo? Esta tarde. Senhor Deus, faça-o sofrer. Meu fígado está tão frágil quanto um balão e eu tinha planejado fazer algumas pequenas melhorias aqui no clube. Não que eu esteja me queixando para alguém que foi, você sabe. Bang! Na cabeça. Escada abaixo, a mesma janela suja do porão permitia que a mesma luz tenebrosa entrasse. Uma luz fluorescente tremeluzia acima de uma dúzia de jogos tão profundamente avançados que os jogadores pareciam sonâmbulos. Em estojos de vidro nem um único conjunto de xadrez, relógio de jogo ou camada de pó parecia perturbado. Cabeças se viraram, no entanto, quando Zenia se sentou silenciosamente na frente do tabuleiro reservado para o jogador mais forte da sala. Ele abriu sua mochila e sua sacola de camurça e farejou o ar como se procurasse uma presa. Platonov disse, se o merdinha induzir algum membro a jogar por dinheiro, vai ficar sabendo que nenhum membro deste clube tem nada. Eles são cuidadosamente filtrados para serem puros e pobres. Como anticassino. Exatamente. Renko, eles não vão me cobrar imposto sobre os $500, vão? A grana passou tão rapidamente pelas minhas mãos. E nem é como se eu tivesse ganhado o dinheiro de maneira justa. Zenia me entregou o jogo. Até onde ele pode ir? Difícil dizer. Platonov abaixa a voz. Ele é como um garoto que nasceu com o domingo. Pode perdê-lo quando sua voz mudar. Ele tem uma inteligência comum. Seus ídolos são os boinas negras, o que é normal para um garoto da idade dele. No tabuleiro de xadrez ele é uma criatura diferente. Enquanto os jogadores mais inteligentes analisam a situação, Zenia vê. É como o Mozart pirralho, que compunha música tão rápido quanto conseguisse escrever porque ela já estava completa em sua cabeça. Algum boina negra em particular? Um capitão Isakov parece ser seu herói principal. Você sabia que ele liderou 6 boinas negras contra uma centena de terroristas chechenos? Você acredita nisso? Por que não? Em Stalingrado tínhamos atiradores que matavam alemães aos montes. Veja só. Tínhamos o rio Volga às nossas costas. Stalin disse, nenhum passo atrás. Um passo atrás e nos afogaríamos. Então, como vai indo a recuperação? Você parece bem, considerando tudo. Voltou a ser você mesmo? Como vou saber? Arkady pediu água mineral e Vitor uma cerveja em um café na calçada sob uma árvore sem folhas no Boulevard Ring. Árabes passavam em direção às suas embaixadas. Bebês eram empurrados em seus carrinhos. Vitor leu a caderneta de anotações de Arkady e, quando terminou, acenou para o garçom. Não dá para entender a insanidade desta caderneta só com cerveja. Merece vodka. Para começar, Arkady, você ficou louco? Isso é resultado do tiro. Essas notas são apenas para estimular minha memória sobre certos casos. Não. Essas notas cobrem casos que nunca foram seus. Kuznetsov atingido por um cutelo de açougueiro, sua esposa sufocada com a própria língua, o jornalista Ginsberg atropelado e Borodin bêbado. Esses casos foram resolvidos pelos detetives Isakov e Urman como briga doméstica, um escorregão no gelo, os perigos de beber sozinho e não compartilhar. Mas você insinua assassinatos.
Estou apenas sugerindo que eles não foram investigados adequadamente. Você viu Ginsberg sendo atropelado? Não. Havia alguma evidência de jogo sujo com Borodin? Não. O que eles têm a ver com os Kuznetsov? Isakov e Ehrman. Você está percebendo a circularidade do seu argumento? As notas são só para o meu uso. É melhor que sejam mesmo, porque se Isakov e Ullmann ouvirem rumores sobre isso, seu corpo será encontrado, mas não a caderneta. Sintomi pessimo. Eu o envolvi com Zoya Filotova tentando matar e esfolar o marido. E isso explodiu na nossa cara. As notas não estão bem organizadas. Bom, você colocou todo mundo junto. Tentei dar a cada um sua própria página e uma lista de fatos e quase fatos. Para começar, Isakov e Ullmann. Depois a equipe de vídeo dos patriotas russos, Zelenky, Petya e Bora, cada um tem uma página. Hoje eles estão fazendo campanha em Tver. Vitor parou reverentemente quando uma pequena garrafa de vodka chegou, depois pegou a caderneta e folheou-a. Você dedicou uma página a Tânia, namorada de Ullmann, e garroteia bem. Pontos de bônus por tocar harpa. Aqui está o pai de Zenia, Osip Lysenko. O que diabos ele tem a ver com isso? Qualquer um que atira em mim automaticamente ganha uma página. Se você continuar com isso, vai levar outro tiro. Quem sabe? Talvez Isakov e Ullmann achem o seu corpo. Pensei que você tivesse uma viagem para fora da cidade. É o que dizem. Vitor virou outra página. O resto das notas é maluquice. Setas, diagramas, referências cruzadas. Connexos. Algumas estão só esboçadas. Você me preocupa, Arkady. Acho que está se desfazendo. Queria estar completo. Verdade? Sabe que nome eu não vi? Eva. Doutora Eva Kaska. Eu acho que ela merece uma página. Arkady ficou atônito com a omissão. Escreveu o nome de Eva em uma página em branco e se perguntou o que mais teria deixado escapar sobre ela. Acho que agora estão todos aí, disse Vitor. Arkady observou um ônibus passar com o anúncio de uma viagem de um dia para Suzdal. Conheça a alma da Rússia. A viagem incluía o almoço. Há um número, ele disse. Que número? Eu não me lembro do tiroteio e há outros trechos em branco, então eu estive trabalhando com números de telefones, endereços, nomes. O que 33, 31, 33 significam para você? Fala sério? Não significam nada. O que poderiam significar? Vitor tomou o primeiro gole de vodka como um açougueiro amolando sua faca. Não é um número de telefone. Teria de ter 7 dígitos. Talvez a combinação de um cadeado ou de um cofre. Direita 2 vezes para 33, esquerda para 31, direita para 33, vire o trinco e abra, só. Só que eu não sei de quem é o cofre ou onde ele está. Visualize o número. Escrito à máquina. À mão? Quem o escreveu? Você ou outra pessoa? A mão de um homem ou de uma mulher? Onde o número estava escrito originalmente? Em um guardanapo de papel ou um descanso de copo? E o número é uma placa de carro. O número vencedor de um prêmio da loteria? Como você pode lembrar e não lembrar? Helena Ilichina disse que pedaços da minha memória voltarão. Tenho de ir. Arkady pagou a vodka de Vitor, o preço de seus conhecimentos. Você acha que eu bebo demais? Seja honesto. Um pouco. Poderia ser pior. Vitor olhou para a direita e para a esquerda. Helena Ilichina disse alguma coisa sobre mim? Não. Ela me reconheceu? Por que reconheceria? Vitor puxou para trás o cabelo nas têmporas e mostrou uma pequena cicatriz franzida de cada lado. Você sempre me assombra, disse Arkady. Você também? Um pouco diferente. Eu tive um pequeno problema com drogas cerca de 10 anos atrás, então me enfiaram umas brocas. Brocas? Com anestesia local. Eu conversei com o médico enquanto ele tirava um pouco de tecido cerebral de cada hemisfério. Uma coisinha. O procedimento era um exemplo maravilhoso da ingenuidade russa. Agora está proibido por lei porque Helena Ilichina o denunciou, mas funcionava. Estou limpo desde então. Parabéns. E a bebida? Vitor arrumou o cabelo no lugar. Preenche o vazio. Me completa. É meu verniz. Todo mundo tem um verniz, inclusive você, Arkady. Todos veem um homem pacífico. Não tem nada de remotamente pacífico em relação a você. Nós começamos, você e eu, investigando 2 detetives. Agora você está atrás dos boinas negras. Aconteceu alguma coisa na Chechênia. Coisas horríveis, sem dúvida, é a guerra. Mas por que heróis como Isakov e Ullmann voltariam para Moscou e matariam seus amigos e antigos camaradas de armas? Você percebe para onde essa caderneta leva? Confundir desejos com a realidade. Pergunte a você mesmo de quem você está atrás, Isakov ou Eva. Eu falo como o homem que matou aquele que atirou em você. O que o faz pensar que Eva está infeliz com ele?
Quando Arkady não respondeu, Vitor forçou um semi-sorriso. Foda-se, esqueça tudo isso. Estou divagando. Estou bêbado. Você me parece sóbrio. Pense em 33, 31, 33. Fico me perguntando por que meu cérebro se fixou nesse número específico. Talvez a essa altura seu cérebro odeie você. Com o degelo, um caminhão de mudança por fim entregou a mobília de Arkady e seus bens materiais, incluindo um catre, embora Xenia mantivesse sua independência dormindo no sofá com uma mochila pronta para uma partida imediata. Ele ainda trazia a marca da subnutrição infantil, mas começara a levantar pesos e desenvolvera pequenos músculos, duros como nós em uma corda. Fazia os trabalhos de escola rapidamente para poder ligar a televisão e assistir ao canal de nostalgia, que exibia documentários do tempo da guerra sobre o cerco a Leningrado, a defesa de Moscou, a carnificina e o valor de Stalingrado, renomeado Volgogrado, mas para sempre Stalingrado. Também filmes de guerra sobre pilotos, tripulação de tanques e atiradores que compartilhavam instantâneos de mães, esposas e crianças antes de atacar casamatas com metralhadoras, pilotar um avião em chamas, se arrastar com coquetel Molotov em direção a um tanque inimigo. Sinto muito, disse Xenia. Arkady ficou um pouco assustado. Ele estava sentado na mesa escrevendo na caderneta, e não tinha escutado Xenia se aproximar. Obrigado. Sinto muito pelo seu pai. Você viu? Não, na verdade não. Você não se lembra? Xenia perguntou. Não. Xenia assentiu, como se essa fosse uma boa opção. Você se lembra de ir ao Parque Gorky? Claro. Se lembra da roda gigante? Sim. Seu pai era o encarregado. Ozip Lysenko tinha conseguido uma situação perfeita para negociar as drogas. Jovens pagando em dinheiro por um passeio de 5 minutos na privacidade de uma gôndola ao ar livre. Que ninguém tenha tentado sair voando lá em cima na roda gigante era um milagre. Ele nunca estava lá, disse Xenia. Graças a Deus, pensou Arkady. Cada um tinha ido ao parque com uma falsa suposição. Arkady pensava que o garoto estava procurando o pai ausente. O garoto pensava que Arkady estava levando um revólver. 1 minuto era em geral o tempo limite de conversa com Xenia, mas ele continuou onde estava, animado. O inverno é uma merda. Com certeza pode ser. No pátio de manobras dos trens a gente podia morrer congelado. Cheirar cola durante o dia e ficar azul à noite. Esse era o momento em que a gente tinha de ir para o abrigo. Como o inverno na Crimeia. O problema é que se um dos pais aparece, eles entregam você, mesmo que seja alguém como meu pai. Ele dizia que a lei estava do lado dele. Eu nunca conseguia escapar. Você o viu aqui? Bem do outro lado da rua. Ele estava com a equipe que estava consertando um buraco. Foi só azar. Estava nevando. Eu não o vi quando saí do prédio e passei direto por ele. O vento jogou meu capuz para trás e ele disse meu nome. Ele disse, você ainda joga xadrez. E então viu minha sacola de livros e disse, você está com seu estojo de xadrez aí. Você estava? Perguntou Arkady. Xenia assentiu. Então ele me disse para dar o estojo para ele guardar e que iríamos retomar de onde tínhamos parado. Parceiros outra vez, ele disse. Foi então que eu fugi. Ele estava usando botas de borracha, mas escorregou no gelo e caiu. Ele gritou. Ele disse, vou torcer seu pescoço como o de uma galinha. O juiz vai me dar você e eu vou torcer seu pescoço como o de uma galinha. Eu o escutei por vários quarteirões. Para onde você foi? Para o lugar onde Eva trabalha. Ela me disse para ficar longe do apartamento. Faz sentido. E para não contar para você, porque isso iria acabar mal. Ela conhecia pessoas que poderiam arranjar as coisas para ninguém se machucar. Essa é uma habilidade especial. A quem ela se referia? Não sei. Arkady deixou a mentira passar. Xenia já tinha desabafado bastante. Eva estava certa, ele admitiu. Não acabou bem. E não estava melhorando. Ele não tinha nenhuma lembrança de escrever 33, 31, 33. Talvez fosse um número imaginário e sua caderneta fosse uma ficção inventada para difamar um homem bom. Ele considerou até onde chegará, lançando suspeitas sobre a investigação da morte de Kuznetsov e sem nenhuma prova, tentando ligar Isakov à morte solitária de Borodin na floresta. Mesmo bêbado, Vitor tinha acertado na mosca. Eva o deixará. O que o fazia pensar que ela não era feliz. A grande guerra patriótica foi interrompida para o noticiário da noite. Com 5 minutos de telejornal, Arkady percebeu que uma manifestação dos patriotas russos em Tver estava sendo televisionada. Nikolai Isakov estava na fileira da frente ajudando a carregar uma bandeira que dizia restaurar o orgulho russo. Ao lado de Isakov, Marat Urman continuamente examinava a multidão e na segunda fileira estava Eva, elegante e exótica entre os rostos redondos. Por um megafone, Isakov anunciou, eu fui um rapaz de Tver, servi na OMON de Tver e representarei Tver com lealdade nas mais altas instâncias do governo.
O dia estava ameno o suficiente para que muitos usassem camisetas dos patriotas russos, deixando os americanos, Willey e Pacheco, ainda mais visíveis com suas parcas. Enquanto abria páginas na caderneta para os dois consultores políticos, Arkady se lembrou do café da manhã no Hotel Metropol, os olhos fechados da arpista e o telefone do hotel escrito com caneta esferográfica na parte de dentro de uma caixa de fósforos. Arkady foi até o armário e rasgou a caixa de papelão que trouxera do escritório até encontrar a caixa de fósforos que tomara de Petya. O cinegrafista faz tudo de Zelenki. Tahiti Clube de Cavalheiros estava impresso em letras vermelhas em um campo plástico cor-de-rosa. O número do Metropol estava escrito à mão dentro da aba. Não havia um número de telefone para o clube, inicialmente, mas ao se aquecer entre seus dedos a marca impressa de uma mão aberta apareceu na frente e o verso revelou o número de telefone 333133. Como um desses anéis que mudam de cor com o calor do corpo. Um dígito a menos que em Moscou. Ele não tinha lembrança consciente de ter visto o número antes. Sua mente, por força do hábito, guardara. O código de área de Tver era 822. Ele ligou do celular. No 10º toque, uma voz profunda disse, Tahiti. Arkady ouviu ao fundo metais, risos, discussões, o tinido social de copos. Em Tver? Isso é uma piada. Confiando na sorte, Arkady perguntou, Tânia está? Catania. A que toca harpa? Ela chega mais tarde. O nariz dela está melhor. Eles não vêm aqui ver o nariz dela. Arkady desligou. Pegou um copo pequeno de vodka e um cigarro. Estava começando a se sentir ele mesmo. Zênia assistia à guerra outra vez. Os ideristas estavam batendo em completa retirada. Seus caminhões e carros de munição chafurdavam na lama. Cavalos mortos e tanques queimados se alinhavam na estrada. Arkady pegou o celular e ligou para um número em Moscou. Sim? Promoter Zarin. É você, Renko? Droga, está em minha linha de emergência. Não pode esperar? Decidi sobre meu próximo posto e quero ir para lá assim que possível. Sem demora, como você diz. Zarin se reorganizou. HM, bem, esse é o espírito certo. Então, para Susdal. Invejo você. Muito pitoresco. Ou talvez você tenha pensado em algum outro destino tranquilo. Qual vai ser? Uma longa pausa. Ambos sabiam que se durante a longa associação profissional dos dois o promotor tivesse encontrado qualquer desculpa para mandar Arkady para Tver, já o teria feito. Agora que Arkady se voluntariava para o abismo, o promotor prendeu audivelmente a respiração. Está falando sério? Tver é minha escolha. Isakov era de Tver. Os boinas negras da Ponte Suncha eram todos de Tver. Tânia era de Tver. Como, Arkady se perguntava, ele poderia ir para outro lugar? O que você está tramando, Renko? Ninguém escolhe ir para Tver. Você investigando algum caso? Como poderia estar? Você não me passou nenhum. É verdade. Muito bem, será Tver. Não me diga a razão. Apenas diga adeus a Moscou. Na tela da televisão, um exército vermelho vitorioso carregava os estandartes nazistas de cabeça para baixo e aclamava o homem no túmulo de Lenin. Sentindo-se estimulado, Arkady acrescentou Stalin na sua caderneta, por precaução. Capítulo 17. Rumo a Tver, Arkady deixou Moscou e entrou na Rússia. Nada de Mercedes, nem Bolshoi, nem sushi, nem mundo pavimentado. Em vez disso, lama, gansos, maçãs caindo de uma carroça. Nada de belas casas em comunidades fechadas, mas chalés divididos com gatos e galinhas. Nada de bilionários, mas homens vendendo jarras na estrada porque a fábrica de cristal onde trabalhavam não tinha dinheiro para pagá-los. Então os pagava com mercadorias, fazendo de cada homem um comerciante que segurava uma jarra com uma das mãos e espantava moscas com a outra. Para um dia de inverno, o clima estava normalmente quente, mas Arkady dirigia com os vidros fechados por causa da poeira que os caminhões levantavam. O Ziguli não tinha ar-condicionado nem rádio, mas o motor podia funcionar à base de vodka se necessário. De tempos em tempos, a terra era tão plana que o horizonte se abria como um leque, e prados e lodaçais se estendiam em todas as direções. Uma estrada de terra se ramificava por um punhado de chalés e uma igreja que parecia um bolo de Páscoa inclinado, emoldurada por bétulas. No banco do carona, Helena Ilichina olhava com tristeza para a paisagem do campo que passava. Para espanto de Arkady, ela aceitara a oferta de uma carona até sua cidade natal para ver a mãe.
As aldeias no caminho estavam definhando, esvaziadas pela evacuação em massa dos jovens, que iam para Tver, para Moscou ou para São Petersburgo em vez de sofrer o que Mark chamara de a idiotia da vida rural. Uma loja da aldeia vendia galochas e casacos de lona. Moscou oferecia supermodelos e fliperamas. Uma geração inteira fora para a cidade ganhar dinheiro, adquirir conhecimentos de computação, tentar, vagabundear, fazer trabalhos temporários, usar um boné de papel e fritar frangos, fazer parte de um jeito ou de outro do futuro. A morte de uma aldeia podia ser rastreada pelo número de casas que, sem pintar, ficavam cinzentas e desapareciam entre as árvores. Na maioria das aldeias, o cinza era epidêmico. Durante a guerra, Tver se chamava de Kalinin, em homenagem ao presidente da Rússia. Kalinin tinha um respeitável cavanhaque e, mais importante, era uma máquina de elogiar o secretário. Na opinião de Kalinin, Stalin era nosso melhor amigo, nosso melhor professor, o desbravador das eras, o gênio da ciência, mais brilhante que o sol, o maior estrategista militar de todos os tempos. Stalin tentou fazer com que Kalinin, por favor, parasse, bastava, mas ele não parou. Assim que a União Soviética desmoronou, Tver reivindicou seu antigo nome de volta. Embora o dia estivesse quente, as orelhas de Helena Ilichina estavam vividamente rosadas e Arkady de repente percebeu que ela era o ideal de muitos homens. Uma grande mulher, Vitor dizia com frequência, era um rochedo em mares revoltos. Ela preparara um almoço, salsichas e pão para comer no caminho. A conversa nunca engrenou realmente. Eles eram como dois dançarinos tão fora de sintonia que finalmente abandonaram o salão. Também, Helena Ilichina havia trabalhado em um plantão em Moscou e estava prestes a começar outro em Tver e aproveitou a oportunidade para tirar uma soneca, o que pareceu ótimo a Arkady. Ela podia ser uma presença amistosa, desde que não falasse. Ao se aproximarem de Tver, ele percebeu que ela acordara e o observava. Ela disse, soube que você é um investigador que não carrega uma arma. Qual é a filosofia por trás disso? Nenhuma filosofia. Em algumas situações a arma se torna um problema. Você começa a se preocupar com o momento em que vai mostrá-la, com quando usá-la. É como uma locomotiva. Ela o leva aonde você quer ir, e então alguém tem de tirar uma bala de dentro da sua cabeça. Não é um sistema incontestável. Você está querendo me dizer que vou precisar de uma arma em Tver? Não. Então, me diga como é Tver. Patriota. Em Moscou, as pessoas pagam os médicos para inventar razões pelas quais seus preciosos filhos não podem cumprir o serviço militar obrigatório. É claro que o exército é brutal e estúpido, mas em Tver, onde os garotos são igualmente preciosos, todos cumprem. Moscou parece impopular. Eu arranjaria uma placa nova para o carro. Aquilo lhe pareceu desnecessário. Afinal, ele não sabia sequer quanto tempo ficaria em Tver e, mudando de assunto, perguntou sobre a saúde da mãe dela. É um dia de cada vez. Ela pareceu subitamente exausta. Voltarei para Moscou amanhã. Aqui está o hospital. Eles dirigiram até a entrada de carros de um prédio lúgubre de 6 andares, uma estrutura de placas de vidro e concreto pré-moldado que um dia pareceu moderna. Grãos de areia cobriam o vidro e o concreto estava manchado pela ferrugem de vigas de aço vagabundo. É melhor do lado de dentro. Helena Ilichina rabiscou algo em um cartão e o entregou a Arkady. Acrescentei o número do meu celular. Em caso. Só por via das dúvidas, ele concordou. Ao voltar para a estrada, um grupo de motociclistas passou por Arkady, talvez uns 20 em combinações sujas e desleixadas de óculos escuros, pelos faciais e jaquetas de couro. As motocicletas reluziam como pedras preciosas incrustadas em aço cromado. Com cabelos ruivos compridos e bandana, o líder do grupo poderia ser confundido com um bucaneiro. Sua máquina era baixa, alongada, cor de rubi, e, ao ultrapassar, ele fez sinal para que Arkady abaixasse o vidro da janela. Foda se Moscou. O motociclista gritou. O bando seguiu em frente. Arkady resolveu trocar a placa do carro. Bem-vindo a Tver. Sarkisian, o promotor da cidade, fez a frase soar como uma única palavra sibilante. Conduziu Arkady pelo escritório, para que ele pudesse ver os certificados profissionais, pinturas a óleo do Monte Ararat e, no lugar de honra, fotografias do promotor vestindo um kimono de judô ao lado do próprio presidente. Fora isso, o escritório era igual ao de Zurin, o tapete soviético vermelho, painéis escuros, cortinas marrom escuro. Uma janela dava para uma praça com uma estátua de Lenin supervestido para o inverno. É uma pena você ter perdido o almoço. Você vai descobrir que essa é uma cidade muito amigável, com nossos altos e baixos, mas quem não os tem? Depois que você se instalar, é o lugar mais amigável do mundo. Não existem segredos em Tver. Sarkisian apertu o ombro da Arkady. Você veio para Tver voluntariamente? Sim. Tive uma conversa com Zurin, de promotor para promotor. Você tem a reputação de ser um, digamos, investigador excepcionalmente ativo. Gosta de ir até a cena do crime. Acho que sim. Eu tenho uma abordagem diferente. Penso em meus investigadores mais como editores do que como escritores.
Deixe que os detetives façam o trabalho de fuçar. Seu papel é pegar o que eles descobrirem e transformar em um caso que eu possa levar ao tribunal. É como gansos voando para o sul. Eles não voam cada um em uma direção. Eles voam em formação. Correto? Sim. Menos desgaste e lágrimas, também. Os médicos já liberaram você para o trabalho? Completamente correto. Excelente, mas antes de voltar ao trabalho, tire uns dias para aprender a configuração da cidade. Eu insisto. Você conhecerá os homens mais tarde. Se eu tivesse tido mais tempo para preparar sua chegada, teríamos feito uma cerimônia adequada. Do jeito que ocorreu, tivemos sorte de conseguir um quarto para você dormir. Tver está tão cheia assim? Ah, Tver é uma cidade movimentada. Colocamos você no barqueiro. Vou lhe passar o endereço. O endereço já estava impresso. Portanto, como eu disse, tire os próximos dias para se acomodar. Isso lhe dará a chance de decidir se realmente quer se transferir para cá. Então, conversaremos sobre trabalho. Sarkisian levou Arcade até o corredor. Perto do elevador, um armário de vidro exibia medalhas de judô, troféus, faixas. Nós trabalhamos juntos e nos divertimos juntos. É assim também em Moscou? Nós bebemos juntos. O elevador, um otis do pré-guerra com um ascensorista armado, finalmente chegou. Arcade entrou, mas segurou a porta. Moscou não parece ser muito querida aqui. Sarkisian encolheu os ombros para o óbvio. Moscou quer ser o único porco no coxo. Para Moscou, o resto de nós pode morrer de fome. Portanto, aqui em Tver, nós cuidamos de nós mesmos. Tver fora uma cidade elegante com um palácio imperial e no Volga, um rio que era uma inspiração para os poetas. Então, veio a Revolução, a Guerra, a implosão soviética e a pilhagem econômica e, pareceu Arcade, Tver se tornou um par de bulevares de arquitetura clássica. O teatro era um templo grego adornado de rosa, cercados por lojas desconexas, fábricas ociosas e prédios cinza do pós-guerra. Arcade dirigiu pela cidade para conhecê-la enquanto ainda era dia porque os mapas russos eram uma coisa e a realidade, muitas vezes, outra completamente diferente. Havia desvios, obras na rua, ruas de mão única, ruas vigiadas, ruas que não existiam, todo tipo de surpresa. A memória de curto prazo era um problema para Arcade. 3 vezes ele se viu, inesperadamente, diante da estátua de Lenin. Comeu uma pirogue que comprará em um quiosque enquanto contemplava Lenin, que estudava um pombo. Finalmente, Arcade caminhou até o rio. Ali a imperatriz Catarina tinha construído um palácio para seus amantes. Ali o poeta Pukin tinha caminhado ao longo do rio enquanto entrelaçava emoções, pensamentos e sons mágicos. Em qualquer inverno normal, o Volga teria congelado e Arcade poderia caminhar sobre o rio, mas o Volga que ele encontrou estava cheio pela neve derretida e fluía rápido. Quando era garoto, Arcade tivera aulas de piano com a mãe, e uma das primeiras peças que ele aprenderá fora os barqueiros do Volga. Os barqueiros se ofereciam como animais de carga com cintas cruzadas no peito para puxar chatas e barcos, medindo sua força contra a implacável corrente do rio. Paxam, vamos. Força, vamos! A mão esquerda de Arcade batia dramaticamente enquanto ele procurava a melodia com a direita, expressando o fatalismo dos homens cujo único alívio era vodka e cujas camas eram os trapos em suas costas. No hotel do barqueiro, caminhoneiros de carretas compridas mantinham a tradição, dormindo em lençóis cebosos, tomando banho de água fria, se vestindo diante de um espelho quebrado. O papel de parede era um mural de manchas. Uma lata de spray de inseticida estava em cima de uma comoda como um buquê de flores. Arcade colocou no chão uma mochila e sacolas de ginástica e perguntou ao gerente da noite. O promotor Sarkisian reservou isso? Pessoalmente. Arcade olhou novamente para o homem. O gerente da noite tinha a cabeça raspada e ligeiramente achatada. Segurava uma folha de plástico na mão. Você é o ascensorista do elevador do escritório dele. Você tem 2 empregos. O que o procurador quiser, eu faço. Arcade passou os dedos pelas queimaduras de cigarro no móvel da televisão. Não me leve a mal, mas acho que vou procurar outra acomodação. O gerente da noite sorriu. Não importa. Você passou pela porta. Tem que pagar. Quanto? 1000 rublos por uma noite. Uma noite de quê? Não importa. O gerente da noite estendeu o plástico no chão, embora Arcade achasse que era um pouco tarde para ser meticuloso. Este quarto foi reservado para você. Não por mim. Você passou pela porta. Era difícil argumentar com um homem de tão poucas palavras. Arcade tampouco estava se sentindo brilhante, mas um raio cósmico que atravessou seu cérebro fez cócegas em sua memória. Já vi você antes. Você lutava boxe. E daí? As semifinais, Torneio Internacional de Boxe, 1998. Você e um cubano. Depois de 2 rounds você estava na frente, mas no terceiro você sofreu um corte e a partida foi interrompida. Foi uma grande luta. Qual era mesmo o nome do cubano? Qual era o nome dele? O gerente da noite estava satisfeito. Martinez.
O nome dele era Martinez. Ele deu uma cabeçada em você, não deu? Ninguém se lembra disso, só lembram que eu perdi. Houve uma contemplação geral da injustiça da vida. Arkady pensou em sua arma, trancada no cofre em Moscou. O gerente da noite teve de sacudir a cabeça. Você tem uma memória e tanto. Vai e volta. Então é isso que você faz agora, quebra ossos? De vez em quando. O gerente da noite estava constrangido, como um mestre carpinteiro que recebesse a encomenda de uma gaiola. Deslizou um soco inglês pela mão. Arkwright. Dói muito? Um pouco. Bom, isso pode arder. Arkady pegou a lata de inseticida e borrifou no rosto do gerente. Merda! Arkady golpeou a cabeça dele com a lata. O sangue escorreu pelo rosto do gerente. Ele se cortava com facilidade. Canalha! O gerente da noite tentou dar alguns passos e ficou emaranhado na folha de plástico. Filho da puta! Do hotel do barqueiro Arkady dirigiu até a estação ferroviária, um lugar onde um homem esperando dentro de um carro não chamaria atenção. O cheiro enjoativo do inseticida o seguiu e ele abaixou o vidro da janela. Não sabia o que o gerente da noite pretendera, um mero susto, alguns socos nas costelas, um lábio cortado. Arkady sentiu que uma porta realmente tinha sido atravessada. Em um dia ele passará de investigador sênior em Moscou a sem-teto em Tver. Quis provocar uma reação e teve seu desejo atendido. O celular tocou. Era Eva. Não acredito, ela disse. Você deu uma toalha para o homem? Acho que sim. Você joga spray no sujeito que ia atacar você e depois dá uma toalha para ele limpar os olhos? Isso fez você se sentir melhor? Um pouco. Ele escreveu a identificação da ligação na caderneta enquanto se lembrava. O número e Hotel Obermeier. Como você ficou sabendo? Houve silêncio do outro lado antes de Eva dizer. O importante é que você vá embora de Tver. Ainda não. Nikolai prometeu que não vai encostar um dedo. Não vai acontecer de novo. Não vai encostar um dedo em mim ou em você? Em você. Até a eleição, pelo menos. Você acha que ele vai ganhar? Ele tem de ganhar. Pela glória ou pela imunidade? Outra vez uma pausa. Por favor, Arkady, vá para casa. Ela desligou. Imunidade seria a cereja no bolo de Isakov. O senador Isakov se tornaria um homem à prova de balas. A lei protegia os legisladores de serem presos por qualquer crime a menos que fossem presos em flagrante, digamos, de assassinato ou estupro. Quanto aos casos antigos, como o dos Kuznetsov, o de Ginsberg e o de Borodin, não haveria remexer nas cinzas. Esses casos já estavam concluídos e logo seriam esquecidos. O celular tocou. Ele desejou que fosse Eva, mas o visor mostrou Zênia, a última pessoa com quem Arkady gostaria de falar. Ele não estava no espírito de conversar sobre xadrez e com Zênia tudo se relacionava a xadrez, livros sobre xadrez e campeonatos de xadrez. Então ele deixou o telefone tocar. Não queria ser o treinador de xadrez de Zênia, nem seu pai nem seu tio. Ser amigo já bastava. O telefone tocou. Por que Zênia estava sendo tão insistente? Era Myanowite. Tocou até Arkady se render e atender. Zênia sussurrou. Você está perto do Lago Brosno? Não faço ideia. Descubra se você está perto do Lago Brosno, disse Zênia. Ok. Passou um programa na televisão a noite passada que dizia que o Lago Brosno era perto de Tver. Então deve ser, disse Arkady. O que tem o lago? O Lago Brosno tem um monstro como o do Lago Ness, só que melhor. Eles têm fotos e todos os velhos já viram. O que faz o monstro melhor? O monstro do Lago Brosno sai para a terra. Bem, aí está. Durante a guerra ele saiu e agarrou um avião fascista em pleno ar, um monstro patriota. Stalin não apenas recrutara a Igreja Ortodoxa e todos os seus santos, Arkady pensou, mas também os monstros da nação. Ele é muito grande, do tamanho de uma casa, disse Zênia. Ele tem pernas. Ninguém sabe. Os cientistas vão levar um equipamento eletrônico em um barco e ver se acham alguma anomalia. Anomalia? Uma boa palavra. Não seria legal se o monstro saísse e devastasse o campo e espalhasse pânico e medo? Teríamos de jogar uma bomba nele. Ia ser muito maneiro. Zênia, a esperança é a última que morre. Depois do telefonema, Arkady estava ansioso demais para conseguir dormir. Os bondes não circulavam mais. Ele deixou o carro na estação de trem e saiu caminhando sem rumo. Não havia por que se hospedar em outro hotel. Não havia muitos em Tver, e Sarkisian poderia avisá-los em poucos minutos. Ou Arkady poderia dirigir de volta para Moscou. A rua levava, como todas as ruas em Tver pareciam levar, ao rio. O Volga se juntava a dois rios menores no centro da cidade e, alimentado por eles, corria veloz pela barragem em direção ao distante Mar Cáspio. Não era de espantar que ele tivesse sido atraído. Palácio, parques, estátuas, duas pontes iluminadas. Quase tudo em Tver olhava para o rio, rostos familiares se olhando em um espelho de prata.
Havia duas abordagens, atacar Isacou ou ir atrás de Eva. Ambas eram audaciosas, mas de maneiras diferentes. Já que não possuía as provas nem autoridade para ir atrás do detetive de maneira oficial, ele teria de induzir Isacou ao erro. Ou podia esquecer Isacou e a justiça e se concentrar em Eva. Ela tinha dormido com outro homem? Na idade dele, isso importava cada vez menos. As pessoas tinham passado. Ele poderia manter sua dignidade ou a dela. A escolha era dele. Capítulo 18. Sofia Andreeva disse, não mostro bons apartamentos para qualquer um. Sempre presto atenção nos sapatos. Se não cuidam dos próprios sapatos, como vão cuidar de um apartamento? É claro, disse Arkady, embora não merecesse nenhum crédito por isso. Qualquer filho de um general do exército automaticamente mantém os sapatos engraxados. Ela piscou para ele enquanto dirigia e cantarolava consigo mesma. O carro dela era o lado mais limpo que Arkady já tinha visto. Nada de maços de cigarro, latas de cerveja, jornais amassados ou ferrugem no assoalho. Mais ou menos como a própria Sofia Andreeva. O que antes fora um nariz distinto com o tempo se transformará em um nariz adunco, mas ela tinha passado ruge nas maçãs do rosto e, enrolada em um chale negro, parecia alegremente consternada. Era corretora de imóveis, o que queria dizer que ela recebia todos os trens que chegavam na estação de Tver e estudava os passageiros que desembarcavam antes de oferecer apartamentos para alugar. Garantimos a melhor oferta. Outros corretores de imóveis usavam placas sanduíches, coisa que ela considerava déclassé. Gostra da Arkady logo que ouvira. Barbeado, sem aparentar estar de ressaca já de manhã cedo. E ficará satisfeita por ele, apesar de ter seu próprio carro, ter ido à estação de trem em vez de algum escritório abafado e caro. Sofia Andreeva lhe mostrou um apartamento-estúdio, com detalhes dinamarqueses e conexão wireless, e também um espaçoso apartamento na rua Sovietskaya, o boulevard central da cidade. Nenhum dos dois atendia às necessidades de Arkady. Enquanto caminhavam pela Sovietskaya, Sofia Andreeva o surpreendeu ao cuspir casual e deliberadamente em um portão. Antes que ele perguntasse a razão, ela disse, há mais um apartamento, de um amigo querido. Ele está de licença na universidade. Telefonou para mim ontem para dizer que com o euro como está, uma renda extra não faria mal. De qualquer maneira, o apartamento ainda não está pronto para ser mostrado, e os objetos pessoais dele estão espalhados por toda parte, mas se tiver lençóis novos pode se mudar ainda hoje. Você fala francês? Não. É uma condição? De maneira nenhuma, não. Ela suspirou. É só, bem, uma pena. O apartamento ficava no segundo andar de um conjunto habitacional com roupas secando nas sacadas. O saguão estava imundo e as caixas de correspondência, arrombadas. O apartamento, no entanto, abrigava uma fantasia. Posters de Piaf e Alain Delon nas paredes. Guias Michelin Enquiam as prateleiras. Um maço de gitanes estava em cima da mesa, e o cheiro de um queijo esquecido impregnava tudo. Ela fez Arkady tirar os sapatos e colocar pantufas na porta. Os tapetes. Compreendo. Não era realmente incomum trocar de sapato se as pantufas estivessem disponíveis. A menina dos olhos do professor. Ela apontou para o tapete mais poído do assoalho. Um tapete menor, com certeza, mas comprado com salário de professor. Ela fungou. Que ambiente! Talvez seja uma boa ideia abrir a janela. Arkady observou a foto de um homem de meia-idade fazendo pose com uma boina enfiada na cabeça e um cigarro pendurado no lábio inferior. Ele tem família? O filho do professor é anarquista. Viaja pelo mundo incendiando carros em protestos em conferências internacionais. Repare na televisão e no videocassete. 2 quartos, um banheiro. Carpetes, é claro. O banheiro e a cozinha foram reformados. O gás e a eletricidade estão ligados. Sinto dizer que o telefone foi desligado, mas com certeza você tem celular. Todo mundo tem. Mudar-se para um apartamento completamente mobiliado era como usar as roupas de outra pessoa, mas uma vantagem era o prédio em frente ser comercial e não um poleiro de babucas curiosas. No térreo havia 2 saídas, a porta da frente, que dava para a rua e a garagem, e a porta dos fundos, que dava para um pátio com playground e bicicletário. Do outro lado do pátio havia uma série de pequenos negócios, um café com internet, uma academia de levantamento de peso e um salão de beleza. 2 sujeitos vestidos com roupas de ginástica matavam o tempo na porta da academia. Sofia Andreeva estava disposta a alugar mês a mês por uma fração do que um hotel custaria. Gostei. Alguma chance do filho pintar por aqui?
Disse Arkady. Duvido. Está na prisão em Genebra. Mas no caso de haver problema. Ela rasgou um pedaço de jornal e escreveu um número de telefone. Meus cartões de visita ainda estão na gráfica. Pode ligar à tarde e perguntar pela doutora Andreeva. Medica? 2 empregos. Para ter o que comer. Vou procurá-la se pegar uma gripe. Espero que não, para o seu próprio bem. Você é casado? Não. Talvez você não saiba, mas homens da América, da Austrália, do mundo inteiro, vêm para cá atrás de noivas russas. Acho que não precisamos de um contrato por escrito. As chaves valem mais que qualquer documento. Vai receber correspondência aqui? Não, as cartas irão para o escritório. Bem melhor. Sofia Andreeva abotoou o casaco, pronta para sair. Arkady disse, antes de ir, qual é mesmo o nome do professor? Professor Golovanov. Ele gosta de dizer que seu fígado é russo e o estômago, francês. Eu, em certo sentido, também estou no meio do caminho entre ser russa e francesa. Polonesa? Sim. Achei que tinha percebido algo. Um certo jeito. Sim, sim. Ele estava encantado, mas gelou ao ouvir passos no corredor. Um pedaço de papel deslizou por baixo da porta e os passos se afastaram. O que é isso? Um panfleto de um comício político. Um lado do panfleto prometia música e palhaços, enquanto o outro exibia uma foto de Isakov de uniforme, de pé em cima do para-choque de um carro de combate. Política. Sofia Andreeva pronunciou a palavra como se fosse lixo. É claro que temos de registrar seu novo endereço na milícia. Mas já que você é um investigador da Procuradoria, deixo isso por sua conta. É claro. Arkady compreendo perfeitamente. Às vezes era melhor não fazer muitas perguntas. É claro que havia a possibilidade de um professor golovano ressuscitado voltar de suas férias no sul da França, embriagado com vinho e cantando a Marselhesa. De qualquer forma, Arkady raramente tinha visto a lei ser quebrada com tal elan. O dia estava confortavelmente fresco, parecia mais Páscoa do que inverno, os muros de tom pastel da Praça Lenin brilhando ao sol. Um conjunto de balalaicas tocava em um palco decorado de branco, azul e vermelho, as cores da bandeira russa. Palhaços se equilibravam no alto de pernas de pau. Adolescentes de patins distribuíam camisetas "Eu sou um patriota russo". Voluntários faziam algodão doce rosa e branco. Técnicos instalavam cabos e a cada instante os alto-falantes emitiam sons agudos de estática. Um telão de vídeo montado em um caminhão, sobre elevadores hidráulicos, aparecia atrás do palco enquanto uma equipe de câmeras trabalhava sobre uma plataforma na frente do palco. Zelenk na câmara e Bora operava uma vara com um microfone. Zelenk estava emaciado como sempre. Bora parecia estar no limite de suas habilidades técnicas. Arkady avistou Petya manejando uma câmara móvel no chão. Arkady pegou uma das camisetas dos patriotas que estavam sendo distribuídas. A foto de Isakov, impressa nas costas, era semelhante à outra que ele vira antes, só que naquela o herói segurava uma pá em vez de um rifle, e a cabeça de tigre da Omon tinha sido substituída por um emblema com a estrela vermelha, uma rosa e um terceiro elemento que Arkady não conseguiu identificar. Havia mais pessoas do que Arkady esperara. Além dos habituais aposentados com dentaduras de metal, o comício tinha atraído trabalhadores das minas de carvão e veteranos das guerras do Afeganistão e da Chechênia. Mineiros e veteranos eram homens sérios. Alguns dos veteranos estavam em cadeiras de roda, acentuando o fato de Isakov ser um candidato que não usará subterfúgios nem subornar a ninguém para fugir do dever de servir a seu país. Os discursos tinham sido programados para começar à 1 da tarde e durar 1 hora. Às 2 horas, os candidatos menos importantes começaram, embora a equipe do palco ainda tentasse controlar a microfonia e o pessoal do telão ainda estivesse ajustando o ângulo. Mas prevalecia uma atmosfera festiva. Era um evento gravado, não ao vivo. Fora Arkady, ninguém prestava muita atenção no tempo. Ele queria comprar um carro com placa de Tver antes do fim do dia. Um Ziguli branco com placa de Moscou era fácil demais de localizar. Quando a multidão aumentou, Arkady foi para o lado de modo a poder ver também os bastidores de ângulos diferentes. 2 trailers, do tipo que acomodava atores em uma filmagem, estavam estacionados de cada lado do caminhão. Um se destinava aos candidatos menos importantes. Os patriotas russos tinham muitos deles para apresentar ao público, chamarizes escolhidos para compor a chapa. O único candidato autêntico do partido era Isakov, parado do lado de fora do outro trailer com Urman e 2 tipos que Arkady não via desde o Hotel Metropol, os 2 marqueteiros americanos, Willey e Pacheco. Isakov estava vestido todo de preto. O preto era a cor favorita à Nova Rússia para os carros alemães e os ternos italianos, mas ele também estava tranquilo como um ator de cinema descansando com sua comitiva. O cabelo ralo e fino de Willey subia e descia com o vento. Arkady se perguntou por que eles estavam ali fora. Por que não aproveitavam o trailer? Ligou para o celular de Eva e observou o grupo. No primeiro toque, Urman e Isakov olharam para o trailer. No segundo, olharam um para o outro. Alô? So you, disse Arkady.
Você está em Moscou? Perguntou Eva. Me diga que você voltou para Moscou. Não exatamente. Você está bem? Para Arkady, parecia uma pergunta bem adequada para se fazer a uma mulher que vivia com um assassino. E por que não estaria? Só preciso de tempo para acertar as coisas. Você disse que conversaríamos. Depois da eleição. Naquele instante o alto-falante do palco emitiu um som agudo. Eva apareceu na janela do trailer. Ela tinha escutado o mesmo que ele. Você está aqui? Isso aqui é melhor que ir ao circo. Vá para casa. Estará a salvo se for para casa. Quem disse isso a você? Quando Isakov entrou no trailer, Eva sumiu de vista. Palavras foram murmuradas. Arkady ouviu Isakov dizer por favor e sentiu o telefone sair da mão de Eva. Renko? Sim. Fique onde está, disse Isakov. Arkady observou Isakov abrir a porta para falar com Urman, que pegou o celular e deixou um número. Arkady descobriu qual era quando a teleobjetiva de Zelenki percorreu a multidão e se fixou nele como a mira de um rifle. A imagem de Arkady saltou na tela, apenas por um segundo, porque Isakov entrou no palco. Vocês me conhecem. Sou Nikolai Sergeyevich Isakov de Tver e estou do lado da Rússia. Aplausos calorosos, como costumam dizer, pensou Arkady. Isakov descreveu uma nação cercada por fanáticos religiosos e alianças obscuras. Pelo mundo afora havia ogivas nucleares, homens-bomba e amigos das épocas boas. Perto de casa havia um círculo de vampiros que tinham despojado a Rússia de seus tesouros e, pior, subverteram seus valores e suas tradições. Era uma arenga vagabunda, mas o que as pessoas realmente tiravam de eventos como aquele? Arkady Divagu. Que Nikolai Isakov se saia bem na tela grande. Que era bonito de um modo antiquado. Que estava acostumado a comandar. Que era um deles, um filho de Tver. Que eles tinham se levantado e tocado um herói. Herman Peru ao lado da Arkady. Acho que aquela bala deve ter mesmo avariado seu cérebro. Você devia estar o mais longe possível daqui. Cheguei a pensar nisso, mas queria ouvir Isakov pessoalmente. Então, o que achou? Pergunto Herman. Ele está indo do assassinato para a política. Será que isso é um degrau acima ou abaixo? O que os americanos acham? Eles estão felizes. Eu disse a eles que você era inofensivo. Você é inofensivo? Como um bebê. Você foi um bebê ontem à noite no barqueiro? Está fodendo comigo? Ah, eu não foderia com você. Não quero engolir minha língua. Eu posso acabar com a sua raça agora mesmo. Duvido. Não no meio de um comício dias antes da eleição. Willey é um especialista. Ele pode explicar para você o efeito negativo que um assassinato tem em um comício. Na verdade, acho até que tem um pouco de espaço para respirar aqui. Arkady tinha se desligado do discurso de Isakov, mas contribuiu com palmas educadas. Que dia perfeito para um evento como este. Você é um sujeito de sorte. Mas o que você é exatamente? Na Chechênia você era o segundo no comando. É parceiro dele no esquadrão de detetives. Agora é o chefe de campanha dele? E depois? Capacho de pez? Lam Sola? Urman meio riu, meio suspirou. Você está tentando me provocar? Bem, os mongóis têm um histórico de violência, Gengis Khan, Tamerlão e tudo mais. Você está ficando maluco. Talvez. O engraçado disso de levar um tiro na cabeça é, você devia estar morto. É isso aí. Devia. Deu uma olhadinha no outro lado? Viu um túnel e uma luz? Vi um túmulo. Sabe, isso foi o que eu sempre pensei. As pessoas se aglomeravam ao redor. Fazendeiros de 80 anos com ternos de 40 eram seguidos em marcha rápida por homens e rapazes com uniformes camuflados e babucas mancando. Um adolescente passou correndo com o pai e o avô. Os três compunham um quadro encantador, 3 gerações vestindo uniformes camuflados com insígnias nos ombros idênticas, uma estrela vermelha, um capacete e uma rosa. Um clube de caminhadas ao ar livre. Coveiros. Por que são chamados assim? Herman Duda Ombros. Eles cavam. Eles cavam e amam Nikolai. São o que Willey chama de base de Nikolai. Precisam de alguém como ele. Um assassino em série. E essa é uma acusação infundada feita por um sujeito com o cérebro danificado. É o que o promotor Zurin vai dizer. É o que o promotor Sarkisian vai dizer, e nós também. No palco, Isakov chegava ao clímax. O sacrifício de sangue da Rússia, de 20 milhões de vidas, deteve os invasores fascistas. Lembranças dessa luta ainda podem ser vistas por toda a Rússia. Aplausos esmagadores. Por que os americanos estão aqui? Pergunto Arkady. A campanha de Nikolai tem ímpeto. Os americanos dizem que o ímpeto é muito importante na política. Eles achavam que estavam armando um candidato de papel para fuder com a oposição. Agora estão tendo outra visão de Nikolai. O Isakov real e o projetado diziam em uníssono.
É nosso dever moral proteger a segurança da Rússia, racionalizar os ganhos econômicos, acabar com a corrupção, identificar os ladrões e seus cúmplices que roubaram as propriedades do povo, liquidar impiedosamente o terrorismo, reconstruir nossas defesas sem pedir desculpas para ninguém, rejeitar a intromissão dos hipócritas estrangeiros em nossos assuntos internos, promover os costumes e os valores russos tradicionais, proteger nosso meio ambiente e deixar um mundo melhor para os nossos filhos. E sempre me lembrarei de que sou um de vocês. Ainda não tinha terminado. Uma menina subiu no palco com um buquê de costume e alguma coisa que Isakou prendeu na lapela do paletó. No telão, a câmara fechou sobre o emblema da estrela, do capacete e da rosa. Isakou também era um coveiro. Aplausos delirantes e apaixonados. O público aplaudindo de pé. Gritos de Isakov. Isakov. O que diabos foi aquilo? Pagantu Arkady. Um bom encerramento de campanha, disse Urma. Está com tudo. Como uma salada de frutas. Você acha mesmo que Isakou tem chances? Ele é um vencedor desde que o conheço. Desde que entramos nos Boinas Negras. São 12 candidatos. Ele só precisa da maioria relativa. Isakou não tinha saído do palco. Carregava a menina de um lado para o outro enquanto rosas caíam a seus pés. Urman se uniu ao aplauso ritmado. Porque ele largou os estudos. Pagantu Arkady. Do que você está falando? Quando você e Isakou se conheceram, na Omon, ele tinha acabado de largar a universidade. Estava de saco cheio. Não aguentava mais livros. Na Omon nos ensinaram uma coisa muito útil. Bata primeiro e depois continue batendo. Bom conselho. Mas ele era um aluno brilhante, um dos melhores da turma, e, na última semana, jogou fora todo o ar do trabalho. Isso não me soa como saco cheio. Alguma coisa aconteceu. Você nunca desiste, disse Urma. É uma pergunta inocente. De qualquer maneira, você vai me matar logo que receber o sinal. Urman se aproximou para falar confidencialmente. Você sabe como eu mato um inimigo? Primeiro arranco os testículos, aí frita e come, etc. Etc. Já ouvi essa história. Mas na Ponte Suncha você simplesmente atirou nas pessoas pelas costas. Estava com pressa. Com você, levarei o tempo que for necessário. Urman confortou Arkady com um tapinha nas costas e sumiu. A multidão não estava indo embora. Um aplauso rítmico continuava e havia tantas crianças nos ombros dos pais que pareciam uma segunda fileira de entusiasmo. Os alto-falantes tocaram o hino nacional soviético, a versão da época da guerra que incluía: Stalin nos educou com fé no povo, nos inspirando para o trabalho e para façanhas gloriosas. O aplauso dobrou quando Isakou voltou ao palco para dizer informalmente, como se fosse um lembrete pessoal: a escavação contará a história. Talvez, Arkady pensou. Talvez Urman o fizesse implorar por piedade, embora Arkady tivesse treinado com um mestre. Arkady tinha 12 anos de idade. No Afeganistão. Tinha voltado para o acampamento coberto de mordidas de formiga, cada uma delas ardendo e latejando e com o rosto inchado. Seu pai sentou no catre e continuou. Já fizeram experimentos. Cobaias foram hipnotizadas. Disseram a elas que estavam queimadas e bolhas apareceram em sua pele. Outros pacientes que sentiam dor eram hipnotizados e a dor desaparecia. Não completamente, talvez, mas o suficiente. O general afrouxou a gravata e abriu os 2 botões de cima da camisa. Suspirou fundo pelo nariz e tomou um gole do seu uísque. A pele cora de vergonha, fica pálida de medo, treme no frio. A questão é, por que você estava passeando de motocicleta fora da base? Fora da base é perigoso e proibido, você sabe disso. Não vi nenhuma placa. E precisa haver placas colocadas para você? O que estava fazendo na moto quando caiu? Só dando uma volta. Um pouco rápido demais, talvez? Fazendo alguma acrobacia? Talvez. O general esvaziou o copo e se serviu novamente. Acendeu um cigarro. Tabaco Bulgaro. Para Arkady, a chama do fosforo evidencia a dor das mordidas. No que diz respeito aos nativos, nós somos engenheiros convidados para construir uma pista de pouso sob um tratado de amizade e cooperação. Por isso estamos usando roupas civis. Por isso compramos romãs e uvas deles, porque queremos cimentar nossa amizade e ser ainda mais bem recebidos. Mas esta ainda é uma base militar soviética e eu ainda sou o comandante. Compreendido? Sim. O fumo do cigarro era aromático e azul como uma nuvem de trovoada. Havia nativos lá? Algum deles viu o acidente? Sim. Quem? 2 homens. Tive sorte de eles estarem lá. Tenho certeza. Seu pai apagou o cigarro quando a chama chegou aos seus dedos. Deve ter doído. Sim, senhor. Você está com 13 anos? 12. 20 mordidas é muito em qualquer idade. Você chorou? Sim, senhor. O general tirou uma lasca de fumo do lábio.
As pessoas que vivem aqui ao redor desta base são duras. Essas pessoas lutaram contra Alexandre, o Grande. São guerreiros, e seus filhos são treinados para serem guerreiros, e não importa o que aconteça, nunca chorar. Compreendido? Nunca chorar. O rosto de seu pai ficou vermelho. Arcade não achava que fosse por vergonha. As veias saltaram na testa e no pescoço do general. Eu sou o comandante desta base. O filho do comandante não cai da moto na frente dos nativos, e se cair e for mordido por 100 formigas, não chora. Os 2 nativos tinham se deitado languidamente sob a sombra de um aloxylon para fumar cigarros e observar Arcade com sua motocicleta perseguir esquilos pelo deserto. Os rapazes eram irmãos com barbas negras, curtas e encaracoladas. Usavam turbantes, calças largas, camisas grandes demais e óculos escuros. Eles observam, disse o general. No instante em que parecermos fracos, estaremos cercados. É por isso que rodeamos o acampamento com minas e desencorajamos os nativos a se aproximarem. E é por isso que jamais deixamos eles entrarem para ver nossos equipamentos eletrônicos, até hoje, quando vieram carregando meu filho por causa das mordidas de formigas. Desculpe, diz Arcade. Você sabe quais são as consequências. Eu poderia perder meu comando. Você poderia disparar uma mina e perder sua vida. Um lagarto tinha atravessado no caminho de Arcade. Ele girou o guidão sem pensar e, quando a traseira da moto derrapou, voou por cima da máquina e mergulhou de cara no monte arenoso do formigueiro. Você sabe o que tornou Stalin um grande homem? Perguntou seu pai. Stalin foi grande porque, durante a guerra, quando os alemães aprisionaram seu filho Yakov e propuseram uma troca, Stalin recusou, mesmo sabendo que ao recusar estava assinando a sentença de morte do filho. O general tragou o cigarro e o fez brilhar. Apesar das mordidas das formigas, Arcade sentiu um calafrio. O tabaco queima a 190 graus centígrados. A pele sabe disso. Então eu vou dar uma escolha a você, sua pele ou a deles. De quem? Dos homens que o trouxeram, seus amigos nativos. Ainda estão aqui. Minha pele. Resposta errada. Do bolso da camisa, seu pai tirou 2 fotos, uma de cada irmão, sem turbantes e despidos até a cintura, deitados em uma poça de sangue. Capítulo 19. O sol estava se pondo e a aldeia era um retrato da civilização indo dormir. Um punhado de chalés, metade deles abandonados, a rede elétrica e o domo de uma igreja. Uma mulher se arrastava sob o peso de baldes de água. Um gato cor de fumaça a seguia. Quando a velha o enxotou, o gato disparou pela estrada e se enfiou entre pilhas de metal e cintas de borracha, no meio de montes de para-choques e pneus. Arcade manteve a velocidade do Ziguli até o gato se espremer para passar debaixo das portas fechadas de uma garagem. Arcade tinha passado o dia procurando o carro certo, algum que tivesse placa de Tver e fosse tão sem graça que não chamasse atenção. Tinha visto Volgas, Ladas, Nivas de todas as cores e com todas as variedades de batidas, e por uma ou por outra razão, nenhum deles servia. Depois de bater na porta sem obter resposta, Arcade entrou na garagem e imediatamente piscou com a luz que vinha de um bico de solda de acetileno. Uma figura de máscara de soldagem e avental de couro soldava o que parecia ter sido um tanque de combustível no meio de polias e correntes, tornos e grampos de uma oficina. Itens indistintos sob várias capas protetoras pareciam se mover sob o clarão. O gato pulou até uma prateleira de capacetes de motociclista e pestanejou com as faíscas. Rudenko? Arcade teve que gritar. Rudy Rudenko? O soldador diminuiu a chama e levantou a máscara. Sou eu. O que você quer? Esta é a oficina da Rudenko? Por quê? Você tem carros usados? Não. Aqui é uma oficina de motos. Feche a porta quando sair. Obrigado. Tenha um dia de merda. Arcade se dirigiu para a porta. Parou. No caminho de Tver, ele observara pelo retrovisor para ver se estava sendo seguido e podia dar uma breve descrição de cada carro que tinha se aproximado. Até encontrar aquele grupo de motocicletas, ele ignorava as motos, quase eliminando-as de seu campo de visão. Motos pequenas, em particular, eram como mosquitos ocasionais. Você ainda está aí? Perguntou Rudenko. Você tem alguma moto para vender? Primeiro você quer um carro, depois quer uma moto. Que tal a porra de um gato? Eu tenho um. Você tem alguma moto? Não vejo você em cima de uma das minhas motos. Seria como ver um velho trepando com uma mulher bonita. Estou ocupado. Posso esperar. Não tenho sala de espera. Espero no carro. Aquele carro. O soldador olhou pela porta.
Ele apagou a solda e tirou a máscara, liberando um rabo de cavalo de cabelos ruivos. O ânimo de Arcade afundou. Rudy era alto e anguloso, com uma cara de bife e um bigode ralo. Era o motoqueiro que dera as boas-vindas a Arcade em Tver com o sonoro "Foda-se Moscou". Arcade disse: às vezes as pessoas trazem motos para consertar e nunca voltam. Você tem uma dessas? Rudy pegou uma pá e a segurou como se fosse um machado. Primeiro deixe eu ajeitar o seu carro. Só quero uma moto. A última coisa que Arcade queria era brigar com alguém maior e mais feio. Tudo bem. Rudy gritou de repente para algo além de Arcade, que viu um velho vindo de trás dele com um forcado. O velho devia ter encolhido, pois suas roupas pareciam penduradas nele. Tudo bem, vovô. Obrigado. É um Fritz? Perguntou o velho. Não, não é um Fritz. Preste atenção nos tanques. Estou com os olhos bem abertos, vovô. Bem, eles vão voltar. O velho sacudia o forcado enquanto voltava para dentro. Desta vez estaremos preparados. Para quê? Perguntou Arcade. Almas, disse Rudy. Se os alemães voltarem, ele está preparado. Onde estávamos? Vim atrás de uma moto. Arcade lembrou a ele. Rudy olhou na direção em que seu avô tinha ido. Fique parado. Rudy deixou de lado a pá e revistou Arcade, encontrando sua identidade. Um investigador sênior de Moscou. Você está me investigando? Não. E como é que sabe o meu nome? Você está na lista telefônica. Ah, está bem, sem problemas. Arcade gostou daquilo. Rudy tinha os braços de quem levantava motocicletas pesadas. No ombro direito havia um BMW redondo tatuado e no ombro esquerdo, o tridente da Maserati. Nenhuma tatuagem de garotas ou armas, nem cabeças de tigre da Omon. O velho voltou até a porta, usando um casaco com medalhas de guerra. Fez continência para Arcade e disse, Rudenko se apresentando. Quando Arcade retribuiu a continência, Rudy disse, não o encoraje. Ele acha que conhece você. De onde? Sei lá. De algum lugar no passado dele. Ignore. Você realmente quer uma moto? Quero. Tenho 3. Rudy tirou as capas de uma Kawasaki vermelho fogo, de uma Yamaha tigrada e de uma Ural com sidecar cor de lama. Lindas. As motos japonesas, quero dizer. 200 km em linha reta, rugindo como um jato. E a Ural? Quer ir rápido em uma Ural? Só caindo de um precipício. Era verdade que a Ural não era um cavalo de corrida. Era a mula do transporte motorizado, com um sidecar usado para carregar cestos de galinhas ou a mulher de um agricultor. As pessoas a chamavam de Cosaco, por sua falta de charme. Tem placa de Tver? Tem. Pode ver, disse Rudy. 2.000 euros por qualquer uma das motos japonesas preparadas, 200 pela porra da Ural. Precisa de um novo pneu dianteiro. Tenho um recalchutado por aí. Rudy apontou vagamente um monte de pneus do lado de fora. Você realmente gosta de se arriscar, dá para perceber. Você inclui um capacete com viseira frontal? Sem problema. Rudy remexeu em uma lata de lixo e pescou um capacete com uma rachadura no meio. Ligeiramente usado. Pode entregar hoje à noite? Lá pelas 22 horas? Me livrar disso? Em qualquer lugar. Sugiro a estátua de Pukin na barragem. De noite os gays ocupam um pedaço e a milícia cai fora. Rudy ficou subitamente alarmado. Cuidado, vovô. Não, não. Não entre. Carregando um saco de papel, o velho tropeçou em um monte de pás e varas que estavam encostadas num canto e caíram barulhentamente no chão. Vovô, por que sempre faz isso? Você me parece familiar, o velho disse para Arcade. Você estava aqui em 1941? Eu ainda nem era nascido em 1941. Sabe dizer se isso aqui é de um Fritz? O velho abriu o saco e tirou de dentro uma caveira com um buraco na nuca. Todos os alemães são Fritz para o meu avô, disse Rudy. Arcade respondeu, não faço a menor ideia. Rudy diz, chamo de grande Rudy. Ele era muito maior. Formalidades são desnecessárias entre velhos camaradas. O avô de Rudy achou um dente frouxo, um molar amarronzado e o arrancou do maxilar da caveira. Nunca entendi isso. Os alemães eram uns tipos grandões e sadios, mas tinham dentes muito ruins. Onde você conseguiu isso? Perguntou Arcade. Por aí. Acredite em mim, não há nada pior do que combater com dor de dente. Eu mesmo arranquei meu dente. Ele guardou o dente no bolso. Não se aborreça, Rudy, eu arrumo as pás. Você viu meus óculos? Você perdeu esses óculos há 10 anos. Estão por aqui em algum lugar. Gaga, Rudy diz para Arcade. Vive no passado. Arcade ajudou o velho a arrumar as pás. Entre elas estava um detector de metais de fabricação caseira, com uma bobina de indução e um medidor.
Enquanto Rudy remexia gavetas procurando os documentos para venda, sua camisa levantou e deixou à mostra uma arma enfiada na parte de trás dos jeans. O gato pulou em uma prateleira de capacetes nazistas, alguns inteiros e outros com perfurações. Em uma bancada de trabalho, uma caixa de metralha com instruções em alemão era a ponta explosiva de uma granada de mão tipo espremedor de batatas. Os vidros embaçados de uma antiga máscara antigás olhavam do alto de um armário. Uma túnica camuflada pendurada em um gancho tinha o mesmo emblema, estrela, capacete e rosa, que Arkady tinha visto no comício em Tver. Você foi ao comício hoje? Arkady perguntou para Rudy. Por Isakov? Ele é um fascista de merda. Parece que é popular. Ainda assim é um fascista de merda. Conheci Stalin, disse o avô de Rudy. Arkady levou um instante para se ajustar a tamanha mudança de assunto. Era possível, pensou Arkady. O grande Rudy tinha idade para isso. Quando? Perguntou Arkady. Hoje. Onde? No morro aí atrás. Olhe pela janela. Ele está lá agora. A luz era suficiente para que Arkady visse que não havia Stalin nem morro, só o restolho do pasto de inverno. Demorei demais. Ele sumiu. Disse alguma coisa. Arkady perguntou. Só para irmos para a escavação. O velho se animou. Venha conosco amanhã. Stalin vai estar lá. Isakov também? Talvez. Não importa, disse Rudy. Você não é um coveiro. É só para os membros. Por quê? Arkady perguntou. 1. Você ia ficar no caminho. 2. Já que não ia saber o que estava fazendo, poderia se machucar ou machucar alguém. 3. É estritamente contra as regras. 4. Não pode ir nem fodendo. Por que você ainda pergunta? O que espera ver por lá? Arkady não sabia. Sinais? Talvez revelações? O monstro não apenas derrubou um avião fascista invasor, disse Zenia. Ele saiu do Lago Brosno e expulsou os invasores mongóis centenas de anos atrás. Agora os cientistas querem descobrir se é o mesmo monstro ou um descendente. É disso que trata a expedição. Eles têm uma imagem dele, uma fotografia, não um desenho. Vi na televisão. Arkady trocou o celular de orelha. Quando Zenia ficava empolgado, sua voz tendia a ficar esganiçada. E nada o empolgava mais que o monstro do Lago Brosno. Como ele era? Perguntou Arkady. Estava meio borrada. Podia ser um tipo de apatossauro. Definitivamente. Os cientistas saíram em um barco com equipamento especial e detectaram alguma coisa realmente estranha sob a superfície. E o que eles fizeram? Jogaram uma granada. É o que qualquer cientista faria. Pela janela do apartamento, Arkady observava os telhados de Tver. Viu torres de igrejas, mas nenhum domo em forma de cebola que desse graça ou fantasia à cidade. Por outro lado, Arkady agradecia ao monstro local por transformar Zenia de mudo virtual em tagarela. E o que o monstro fez depois disso? Nada. Escapou. Seria legal se ele engolisse o bote. E teria sido uma prova. Zenia disse, eu queria ver o vídeo disso. Quem não queria? A estátua de Pukin tinha uma cartola, pose de aço, talvez um sorriso afetado. O estilo não combinava com o de Arkady. A cada poucos minutos homens diferentes saíam do escuro, passavam por ele e pela estátua de modo especulativo e continuavam seu caminho. 15 minutos atrasado, Rudy chegou dirigindo a Ural até a estátua de Pukin, seguido por outro motoqueiro em sua moto vermelha. Rudy Dessou, Tyru o Capacete e Sakuriu o Rabo de Cavalo. Para enfrentar o frio da noite, ele usava casacos camuflados, verde-oliva, não o azul do Omon. Desculpe o atraso. Tive de vir por caminhos alternativos para que ninguém me visse de triciclo. Compreendo. Você tem uma reputação a zelar. O companheiro de Rudy era um tipo troncudo, estofado de couro e correntes. O nome dele era Misha. Misha acelerava impaciente enquanto Rudy contava o dinheiro. O Capacete? Perguntou Arkady. No sidecar. Também enchia o tanque. Era mais do que Arkady esperava. Levantou a capa do sidecar e viu um capacete de motociclista com visor, usado mas sem rachaduras. Obrigado. Você conheceu meu avô. O grande Rudy com um forcado. Isso. Ele realmente tem certeza de que viu Stalin. Ouviu falar de um sujeito em Moscou que levou um tiro na cabeça. Stalin apareceu e o sujeito levantou e foi embora. Que história. Misha disse, Rudy, vamos embora ou não? Rudy acenou para que ele esperasse e disse para Arkady, coloquei também um pneu novo. Com cravos, para ação radical. Foi muita generosidade sua. Arkady não tinha planos de dirigir de forma radical. Você sabe que saiu ganhando nesse negócio, Renko. O que você quer? Você é um desconfiado da porra. Sou mesmo. Ok, meu avô quer ver você novamente. Seria muito importante para ele e eu pessoalmente nos consideraria kits. Ele insiste que viu você durante a guerra. Eu não tinha nem nascido.
Faça o velho feliz. Ele vive no passado e se lembra das coisas antigas melhor do que das novas. Às vezes ele se confunde. Ele viu você e ficou todo animado. Grande coisa, você dá uma passada na oficina para uma visita. 1 hora do seu precioso tempo. Porra! Na escavação. Não posso fazer isso. Como eu já disse, você não é um coveiro. Converso com o grande Rudy na escavação. Em nenhum outro lugar. Já expliquei, não é permitido. Você tem de ser um coveiro. Azar. Diz Arcady. Que filho da puta. A escavação. Rudy e Misha montaram na moto vermelha, que ganhou vida com um vibrato que avisava ao mundo para sair da frente enquanto Rudy dava voltas em torno de Arcade. Você sabe, Puck não é o único aqui com colhões de cobre. Rudy deu outra volta. Saímos às 6 para a escavação. Assim que Rudy se foi, Arcade verificou sua nova aquisição. Nova para ele. A Ural devia ter pelo menos uns 30 anos. Um step estava amarrado atrás do sidecar, que parecia uma enorme sandália e tinha os acessórios principais, uma pá e um quebra-vento. O suporte da metralhadora fora cortado. Arcade tinha notado, quando viu a moto pela primeira vez, que havia estrelas estampadas em vários lugares, denunciando sua fabricação em uma linha de montagem militar. Os engenheiros de Stalin puseram as mãos em algumas BMWs alemãs, desmontaram-nas, reforçaram aqui, simplificaram ali e quando montaram as motos novamente, elas já eram russas. As cossacas podiam ser agora um mero transporte de batatas, mas já tinham levado heróis até Berlim. Arcady Rodu Port Ver. O motor da Ural não era sinfônico, mas era regular, a potência dedicada não à velocidade, mas à tração, e como o sidecar estava acoplado à moto, ela se comportava como um carro. Sem inclinações. Passou por um restaurante às escuras após outro, de uma praça vazia até outra, como uma peça de xadrez solitária no tabuleiro. Se metade da cidade estava rastejando, ele estava olhando embaixo das pedras erradas. Voltou pela barragem, ganhou velocidade ao longo do rio e ainda estava para ver um estabelecimento aberto. Fora um cassino 24 horas, que, comparado com os de Moscou, exercia a mesma atração que um fliperama. Estava parado em um sinal quando um Porsche conversível parou ao seu lado. Urman estava ao volante, parecendo mais um detetive de Miami do que de Moscou. Ele estava preocupado demais em ajeitar o cabelo desalinhado pelo vento e só olhou Arcade de soslaio. Talvez não tenha visto nem a moto. Quando o sinal abriu, o Porsche disparou como um foguete. 6 quadras adiante, Urman estava entrando em um hotel quando Arcade passou por ele. Arcade fez a volta e estacionou perto de um parquinho com gangorras, gnomos e quiosques na frente do hotel. O Porsche estava na entrada. O Hotel Obermeier era uma fortaleza de tijolos. O térreo, entretanto, era todo em painéis de vidro e fontes, e Arcade tinha uma visão total do balcão da recepção, do concierge, do saguão dos elevadores, do bar e do restaurante. Tudo estava escuro, a não ser uma mesa-janela do restaurante, onde Urman se juntou a Isakov, Eva e o promotor Sarkisian. 2 garçons estavam debruçados em uma mesa no canto. O grupo já estava na etapa do conhaque e do charuto, provavelmente havia horas, mas Sarkisian se mantinha firme. Urman riu e encheu uma taça. O assunto seria homicídio humorístico ou as chances do herói local na eleição. Isakov escutava estoicamente, enquanto Eva não fazia nenhum esforço para disfarçar o descontentamento. Sarkisian Kalaku odido ao lado dunares, gesto que representava os poderes de perspicácia dos armênios. Quando ele levantou a taça, Isakov e Urman imediatamente fizeram o mesmo, enquanto Eva se levantou e foi até a janela fumar um cigarro. Arcade acreditava que do lado deles os painéis de vidro deviam ser espelhados. Isakov acenou para que ela voltasse à mesa. Ela o ignorou e apoiou a testa na janela. Não era uma cena feliz. Isakov fez novamente menção para que Eva se juntasse ao grupo na mesa e ela continuou a ignorá-lo. Urman disfarçou a situação divertindo Sarkisian até que, finalmente sem uma palavra, Eva foi até o saguão dos elevadores, apertou um botão e desapareceu atrás das portas de metal. Os homens ficaram estupefatos com a sua deserção. As luzes se acenderam em um quarto no 2º andar. Os garçons continuaram dormindo, a cabeça enterrada nos braços. Sarkisian apontou a direção por onde Eva se fora e aparentemente disse algo nada elogioso, porque Isakov pegou um garfo e o pressionou contra o pescoço do promotor. Arcade se lembrou do que Ginsberg dissera sobre a calma de Isakov. O movimento do detetive foi calculado e ele não parecia ter levantado a voz, mas transmitia convicção. Parecia dizer a Sarkisian o que ele jamais devia fazer ou dizer novamente e o promotor assentia, concordando enfaticamente. Os garçons continuavam dormindo. Urman foi até a janela na frente da qual Eva tinha ficado em pé e olhado pelo vidro. Ele viu algo, porque atravessou o restaurante e o saguão e foi até as escadas do hotel para checar o parquinho. Os gnomos pareciam maiores à noite e mais ameaçadores, como se estivessem marchando. O que parecia menor era o quiosque. Será que o pneu da frente da Ural estava aparecendo? Ou a traseira?
Arkady percebeu que Urman estava esperando um carro passar. Estava esperando pelos faróis. Urman teve de interromper a busca quando Isakov saiu do hotel, meio brincando, meio carregando Sarkisian até o Porsche. Estavam todos amiguinhos novamente, apesar de os olhos do promotor estarem brancos de terror. Juntos, os dois detetives puseram Sarkisian dentro do conversível e colocaram um cinto nele. Arkady ouviu o promotor dizer, todo esforço. Isakov disse, ele não pode estar longe. Sarkisian disse explosivamente algo que Arkady não conseguiu ouvir. Prefiro achá-lo primeiro, disse Urman. Urman sen tu ao volante e dua partida no Porsche. Ok abafu o resto de conversa. O carro arrancou, o câmbio gemendo pela rua. Isakov voltou para o hotel, esgotado. Parou no restaurante para acordar os garçons e pagá-los, generosamente, a julgar pela reação deles, e pegou o elevador. As luzes no quarto no segundo andar ainda estavam acesas. Brilharam brevemente quando uma porta se abriu e depois fechou, e Arkady teve a impressão de corpos em movimento. Mas ele não queria saber. Capítulo 20. Um mundo opaco surgiu na escuridão. Um campo de trigo abandonado no inverno, cercado de capim e sarça por 3 lados, e no fundo, por uma estrada de terra que levava aos salgueiros e ao nevoeiro. Os Rudenko deixaram seu caminhão junto a um portão quebrado. Arkady seguirá na Ural e os 3 caminharam com lanternas e um carrinho de mão cheio de sacos de juta e ferramentas até um monte de terra solta. O grande Rudi parecia rejuvenescido pelo ar matinal. Talvez louco, pensou Arkady, mas não o vovô senil da noite anterior. O velho iluminou o monte de terra com a lanterna enquanto Rudi escolhia uma pá e começava a trabalhar, tirando a terra solta e colocando-a de lado. A Ural não tinha nada tão sofisticado quanto um odômetro, mas Arkady calculava que eles estavam uns 14 quilômetros ao sul de Tver. Quando o sol surgiu no horizonte foi possível ver o contorno e as dimensões do campo, equivalentes a mais ou menos 2 campos de futebol de grama esmagada e terra encharcada, uma lembrança de que o inverno tinha começado com neve pesada. As sombras dos homens pareciam estar sobre pernas de pau e uma enorme sombra se espalhava a partir de um maciço de pinheiros no meio do campo. As árvores deviam ter sido um obstáculo para o maquinário agrícola. Arkady se perguntou por que não haviam sido arrancadas quando novas. Uniformes militares camuflados eram o traje exigido para o dia, e Arkady tinha pegado emprestado um de Rudi, que disse, Renko, você parece um prisioneiro de guerra. Não, um general, insistiu o grande Rudi. O sol já se levantara havia 1 hora. Rudi estava usando uma picareta para soltar a terra ao redor de um esqueleto deitado de lado. Nosso ou deles? Perguntou o grande Rudi. Não dá para dizer ainda, disse Rudi. E acrescentou, em benefício de Arkady, esse clima é fantástico. Nessa época do ano o chão geralmente está totalmente congelado. Aqui está como cortar um bolo. Veja os dentes. Presentes e conferidos. Mas você acha que é de dezembro de 1941? Perguntou o grande Rudi. Qualquer estudante sabia que, em dezembro de 1941, Stalin tinha realizado seu maior milagre. O Exército Vermelho já tinha perdido 4 milhões de homens, entre mortos e feridos. Os alemães estavam nos subúrbios de Moscou. Leningrado estava sob cerco, sua população morrendo de fome. Tver, que era o centro do fronte, já tinha sucumbido. Então, inacreditavelmente, os russos contra-atacaram. Stalin movera secretamente centenas de tanques e milhares de tropas da Sibéria para as colinas baixas perto de Tver. Esse novo exército, aparentemente saído do nada e lançado no meio de uma tempestade de neve, foi uma completa surpresa para a inteligência alemã. O Exército Vermelho cruzou o Volga congelado e perseguiu a Wehrmacht por 200 quilômetros. Não apenas Tver foi libertada e milhares de alemães mortos ou capturados, como eles já não pareciam uma super-raça. O perfil do fronte mudou. A natureza da guerra mudou. O inimigo atolou fora de Moscou e não ameaçou mais a cidade. 2 mulheres se curvaram e, protegidas por seus chales, andavam pelo extremo do campo catando batatas mirradas que tinham sido deixadas para apodrecer. Corvos perambulavam atrás delas. Quando as mulheres viram Rudi, se persignaram e foram embora. Arkady imaginou se o grande Rudi tinha estado no mesmo cenário com tanques expelindo fumaça negra e fuzileiros siberianos cruzando o rio. Existem coveiros vermelhos e coveiros negros, disse Rudi. Os coveiros vermelhos procuram os corpos dos soldados russos para que os restos possam ser enviados às famílias. Os coveiros negros procuram cadáveres, alemães ou russos, e roubam as medalhas, fivelas, artefatos da SS, qualquer merda que possam vender pela internet.
Quando o contorno de um esqueleto apareceu a seus pés, Rudy cutucou o fundo do buraco com um bastão de metal preso a uma vara de madeira. Lembre que você não está só desenterrando ossos, está desenterrando também bombas não detonadas, minas, granadas de mão, armadilhas, coquetéis Molotov. Antes de cavar em qualquer lugar, pegue o bastão e verifique ao redor. Com a prática dá para saber o que o bastão toca, se madeira, metal ou vidro. Todo ano alguém tem uma grande surpresa. Bem, nós estamos provocando, não é? Provocando o passado. Satisfeito, Rudy trocou o bastão por uma pá e raspou as paredes do buraco a fim de ter espaço para se mover. O cara era uma escavadeira humana, Arcade pensou. O amigo de Rudy, Misha, chegou com um detector de metais e começou a varrer o campo, mas não sem antes apontar para carros e caminhonetes que chegavam pela estrada de terra. Coveros. Rudy disse, tudo bem. Eles tiveram de se abastecer de kebabs e cerveja. Nós chegamos antes e o pássaro madrugador é o que pega a minhoca, certo? É o que dizem, murmurou Arcade. Tenho bastante para todo mundo. Um monte de esqueletos para serem desenterrados. Rudy escavava com uma pazinha. Corpos em trincheiras, abrigos, latrinas, você nunca sabe onde. O primeiro que vi estava pendurado em uma árvore. Eu estava esquiando sozinho. Acho que o corpo ficou emaranhado nos galhos. A bétula cresceu e o levantou, até o corpo ficar rindo lá de cima. Eu tinha 8 anos. Homens e rapazes atravessaram o portão em direção ao campo como um exército com mesas portáteis, cestos de comida, sacos de dormir e barracas, detectores de metais e violões. Nem todos estavam com uniformes camuflados, mas essa era a melhor maneira de se integrar. Arcade disse, se não encontrarem nada, vão ficar muito decepcionados. Como eles sabem onde cavar? Eles seguem Rudy, disse o avô. E como você sabe? Arcade perguntou a Rudy. Rudy soltou uma clavícula e pegou um furador de gelo para trabalhar ao redor de uma caixa torácica cor de chá. Estudo planos de guerra antigos, mapas e relatórios de combates. Rodo bastante por aí de moto e sei o que procurar. Moitas de lilazes onde antes havia uma casa. Depressões onde a terra se acomodou. Qualquer coisa fora do lugar, como pinheiros no meio de um campo de trigo. Árvores eram a maneira preferida de esconder valas comuns. Além do mais, eu posso sentir. Essa vala é muito grande. É. Antes de se mandarem, os malditos alemães mataram um monte de prisioneiros. De qualquer maneira, os coveiros vão escarafunchar um pouco por aí, cultivar o apetite, acender fogueiras, se embebedar e cantar. Amanhã é o grande dia, quando vamos cavar no bosque. Por que esperar até amanhã? Televisão. Tivemos de nos adaptar aos horários deles. É um frites. O grande Rudy observava o fundo da cova. Bem, vovô, não achei nenhuma identificação, medalha ou divisas. Rudy se ajolhor. O uniforme era uma gaze marrom que se desintegrava em suas mãos. Mas não era da tripulação de um tanque. Grande demais. Eles tinham de ser pequenos e de ombros largos para caber dentro do tanque e ter força suficiente para abrir a escotilha. Então, quem é você? Rudy perguntou aos ossos. Você é um Fritz ou um Ivan? Tem a foto de uma Elga ou de uma Ninocha? Veja se tem panos em volta dos pés, sugeriu o grande Rudy. Os soldados russos tinham panos amarrados nos pés em vez de meias. Sem pés, informou Rudy. Sem pernas. Amputadas na altura dos joelhos. E não foi um trabalho bem feito. Provavelmente explodiram e depois apararam as pontas. Pobre coitado, passar por isso no meio de uma batalha. Foi o que aconteceu. O que você acha? O grande Rudy perguntou a Arcade. Não sei dizer. Vá em frente, disse Rudy. Você é o investigador de Moscou. Não sou patologista. Não tenha medo. Não vai morder você. Arcade se a cockaro na beira do buraco. Bem, era um homem razoavelmente jovem, em boa forma com pouco menos de 2 metros de altura. Bem nutrido. O dedo anular da mão esquerda está faltando, então suponho que fosse casado e tivesse uma aliança de ouro. Quanto às pernas, suspeito que foram amputadas por causa das botas. Rudy disse, não é preciso arrancar as pernas para pegar as botas. A menos que estejam congeladas. É preciso aquecer as botas em uma fogueira. E como você não vai querer arrastar um cadáver pelo acampamento, serra as pernas e as leva. Especialmente se forem botas de couro feitas sob medida. Então, diria que era um jovem oficial alemão, recém-casado, que planejava passar o Natal em casa. Mas é só um palpite. Rudy disse, é mesmo um monte de merda, isso sim. E de Moscou, ainda por cima. Deve ser mesmo, concordou Arcade. Vírio, Misha detectara alguma coisa. Rudy puxou as costelas. A terra cedeu aos poucos, mas o esqueleto rolou e deixou à mostra uma colher de metal em uma corrente presa à coluna vertebral. Na corrente havia uma colher negra com uma suástica gravada no cabo. Rudy esfregou na colher um pano de camurça. A prata brilhou.
Ele quebrou o pescoço com as mãos, liberou a corrente e a colher e enrolou-as no pano. Olhou para Arcade e disse, ainda é um monte de merda. Arcade fez uma pausa. Se afastou do buraco e caminhou pelo campo para tentar telefonar para o Major Agronsky pelo celular, apenas para descobrir o óbvio, que a área ao redor de Tver estava à margem da cobertura de celular e ele tinha de lutar contra ondas de estática. Berrou o número dele no fone algumas vezes e desistiu. O major tinha chefiado a comissão de condecorações do exército e Arcade queria lhe fazer uma pergunta. Por que o capitão Isakov e seu pelotão de boinas negras não receberam nenhuma medalha ou promoção por seu heroísmo na ponte de Suncha? Segurando seu chapéu, o grande Rudi se aproximou. Quero pedir desculpas pelo Rudi. No fundo ele é um bom rapaz. Não precisa pedir desculpas. É um monte de bobagem, tenho certeza. Bobagem profissional, a melhor. Ele foi enganado por uns distribuidores de motos de Moscou. É isso aí. Ele e os coveiros fazem um bom trabalho. Ainda é importante saber quem é quem. Arkady compreendia. Por ordem de Stalin, qualquer soldado russo desaparecido em combate era supostamente culpado de passar para o lado do inimigo. Não importava se a última vez que fora visto estivesse se esvaindo em sangue ou atacando um tanque alemão, era culpado de traição em sua família, punida como cúmplice de um traidor. Viúvas perdiam suas provisões de comida, seus empregos e às vezes até os filhos. A família vivia sob suspeita por gerações. A reabilitação, mesmo 60 anos depois, era melhor do que nada. No decorrer dos anos, disse o grande Rudi, os coveiros vermelhos tinham identificado e enviado de volta para casa mais russos recolhidos nos campos ao redor de Tver. Ele perguntou a Arcade, como você sabia sobre as botas congeladas? Não sei. Parecia uma possibilidade. Esse não foi o único caso desse tipo. O grande Rudi se aproximou para examinar Arcade detalhadamente. Rudi disse que você não estava aqui em 1941. É verdade. Então deve ter sido seu pai, que falou para você sobre as botas. Ele nunca esteve aqui. Ele nunca me disse seu nome, mas me lembrei dele logo que vi você. Ele me impressionou muito. Arcade não queria começar uma discussão com um velho veterano. Algumas pessoas idolatravam o general. Stalin elogiara sua iniciativa e disposição de derramar um rio de sangue. Você queria falar sobre alguma coisa, disse Arcade. Era sua parte no acordo. O contra-ataque foi muito confuso. Primeiro nós estávamos de joelhos e no momento seguinte estávamos pondo os frites de joelhos. Foi uma loucura. A sorte mudou. Certo. Foi exatamente isso. Não exatamente, pensou Arcade. O velho parecia querer desabafar alguma coisa, mas Arcade não sabia o que. O grande Rudi olhava para os lados o tempo todo enquanto caminhava, como se quisesse se orientar, olhando para o céu num instante e para o chão no seguinte. De modo distraído, disse, quando os Frids atolaram, eles congelaram. Estavam em uniforme de verão, não estavam preparados para o inverno russo. Seus cavalos caíram mortos. Os motores dos aviões dos Fritz congelaram. O velho parou. Aqui. Havia uma fazenda bem aqui. Aqui estamos. Onde? Arkady sovia telos de trigo arrancados e alguns tufos verdes de grama. 5 dias depois do contra-ataque, seu pai e eu nos sentamos na mesa da cozinha bem aqui, um diante do outro. Eu fui ferido lutando na linha de frente, mas fui detido e trazido até a retaguarda porque foram feitas acusações. Alguém disse que eu tinha passado para o lado dos alemães no dia anterior ao início do contra-ataque, quando as coisas estavam feias. E você passou? Foi isso que seu pai me perguntou. E? Na guerra, tudo vira de cabeça para baixo. Num instante você está cercado, seus camaradas mortos, e você caga nas calças, e no momento seguinte você está correndo atrás dos frites, fuzilando eles com a metralhadora, um após o outro. Então você está atrás das linhas deles, ele está atrás das suas. É uma confusão total. Mais carros e caminhonetes chegaram pela estrada de terra e desembarcaram um exército que não carregava armas, e sim churrasqueiras portáteis. Rapazes marchavam com o rosto sombrio de recrutas participando de um rito secreto, os uniformes camuflados com o escudo dos coveiros recém-costurado, estrela vermelha, rosa e capacete. Houve testemunhas? Não. Finalmente seu pai disse que havia uma chance em 7 de eu estar dizendo a verdade e esvaziou o revólver, deixando apenas a 7ª bala. Girou o tambor e me entregou a arma. O que eu podia fazer? Eu tinha, como disse o general, mais chances do que teria diante de um pelotão de fuzilamento. Encostei a pistola na cabeça e apertei o gatilho. Errei porque o gatilho estava tão duro e o tambor recuou e só consegui romper um tímpano e queimar um lado da cabeça. Achei que seu pai ia cair da cadeira de tanto rir. Como ele ria! Ele me deu um cigarro e fumamos juntos. Depois, pegou o revólver, girou o tambor e mandou eu tentar mais uma vez, mantendo o tambor firme. Então encostei de novo a arma na cabeça e puxei o gatilho, decidido a fazer como ele tinha mandado, mas o cão bateu em uma câmara vazia. E então? O general era um homem de palavra. Mandou-me soltar.
Era isso que você queria me dizer? Sim, como ele salvou minha vida. Com um tímpano rompido eu não podia mais servir na frente de batalha. Quando você encontrar com ele, diga que fui o único do meu pelotão que sobreviveu à guerra. O velho estava errado em muitos aspectos, Arcade pensou. Primeiro, até onde ele sabia, o general não estivera na frente de batalha de Tver. Segundo, ele possuía um revólver Nagant, mas geralmente carregava uma pistola Tokarev, portanto não poderia haver nenhuma dramática roleta russa. Terceiro, quando os soldados eram executados, geralmente tinham de se despir, para que o uniforme não tivesse buracos de bala e pudesse ser usado por outro soldado. Esse era um ponto que seu pai jamais esqueceria. Mas não havia nenhuma boa razão para corrigir o grande Rudi. O que ele ganharia com isso? Era verdade que o general desfrutava ocasionalmente de jogos de roleta russa, especialmente no final. As pessoas diziam que ele devia ter ficado louco. Pai e filho estavam tão afastados que Arcade dizia que o general na verdade estava sofrendo de um ataque tardio de sanidade, que finalmente percebera o monstro que era. Um movimento de organização estava acontecendo quando Arcade e o grande Rudi voltaram à escavação. Um cartaz em um poste designava esquadrões de coveiros por cores para seções do campo marcadas com estacas unidas com fitas da mesma cor. Nenhuma das seções era perto das árvores. Algo curioso acontecia com as árvores. À medida que o dia ficava mais claro, elas se tornavam mais escuras e sólidas. Os coveiros vermelhos pareciam ser ao mesmo tempo uma organização paramilitar e um clube social. Pelo que Arcade entenderá, eles montavam suas barracas, caminhavam, cantavam e desenterravam os mortos. Quem poderia questionar uma organização como aquela? Havia mesas diferentes para separar os ossos e para colocar a comida, a vodka e a cerveja. O clima era de uma alegre reunião, uma bela compensação para uma escavação em um dia de inverno. Arcade reconheceu um dos candidatos menores do comício dos patriotas russos. Ele estava cavando furiosamente. Espere até amanhã, vai ser um espetáculo, o candidato disse para Arcade e chegou para o lado quando Rudi apareceu para despejar um carrinho de mão cheio de ossos junto a um cartaz que dizia alemães aqui. O celular de Arcade tocou. Ouviu um bocado de estática quando atendeu, mas não se mexeu, com medo de perder completamente o sinal. Desculpe, mal posso ouvir você. Pode falar mais alto, por favor? Aqui é Sarkeesian. Onde diabos está você? Arcade disse. Desculpe, a ligação está horrível. O que é que você anda fazendo? Pode repetir? Onde você está? A ligação está caindo. Diabos, Zurin me disse que você faz esse tipo de truque. Desculpe. Arcade desligou. Mal deu um passo e o telefone tocou de novo. Agora a ligação estava alta e clara. Uma voz decidida disse, aqui é a Gronsky. Seja lá o que você estiver vendendo, não quero. Seja lá quem você for, não me importo, e desligou. Arcade largou a pá. Os ossos podiam esperar. O Major Gennady Agronsky, reformado, um homem redondo enfiado num suéter puído, inspecionava os narcisos que bordejavam sua horta. Auro de tolos. Belos mas fugazes. Esse tempo enganador faz com que floresçam e uma geada os faz sumir. Mas é bom para os coveiros, suponho. É sim. Major, o senhor é uma pessoa difícil de achar. Não atendo o telefone nem a porta. A maioria das pessoas entende o recado. Mas vi que você chegou numa velha cosaca. Que animal! Tocou direto no meu coração. Uma cerca de estacas brancas marcava os limites de sua propriedade, um chalé em bom estado na frente e, no fundo, um pátio com lajotas de terracota e fileiras de horta de vegetais, vários troncos serrados, serragem e uma pequena cerejeira de casca acetinada. O quintal do vizinho era um ferro velho. Eles não plantam nada, nem pepinos. No verão tenho picles, tomates, coentro, endro, o que você quiser. Esses jovens, esses inúteis, se queixam de que não têm trabalho. Peguem uma enxada e ponham um lombo para trabalhar. Pelo menos vão ter o que comer, é o que digo. Arcade notou um pitbull que fingia estar dormindo do outro lado da cerca. E o que eles dizem? Dizem, enfie no rabo, seu bundão, ou vá cuidar da sua vida. A mesma coisa com o traficante do outro lado. Tem certeza que não quer um pouco de vodka, só um trago? Não, obrigado. Você faz bem. Os médicos dizem que, para mim, beber é a mesma coisa que dar um tiro na cabeça. Minha atitude? Tudo com moderação, inclusive o vício. Agronsky levou Arcade a mesa no patio. Sente-se. O senhor foi ao comício dos patriotas russos? Muito longe. Aqui estou quase fora da cidade. Vem ursos atrás de lixo. Notei o rifle de caça pendurado na porta. Os ursos batem à sua porta? Ainda não. O rifle era um Baikal Express de cano duplo. Arcade achava que aquilo desencorajaria até mesmo um urso. Eles ofereceram condução grátis até o comício. Vi o suficiente pela televisão. O candidato é alguém que deve conhecer, Capitão Nikolai Isakov.
Agora ele é detetive da milícia em Moscou, mas foi um boina negra de Tver. Nikolai Isakov é um homem em ascensão. Você está investigando ele? Só fazendo algumas perguntas. Por exemplo, o capitão Isakov era um oficial competente? Que pergunta! Mais do que competente, um oficial exemplar. Nós sempre fizemos dele um exemplo. Ele foi o herói da ponte de Sunsha, afinal. Assim como, suponho, foram todos os homens sob o comando dele naquele dia no rio. Todos heróis e todos de Tver. O povo de Tver é patriota, disse Agronsky. 6 boinas negras contra 50 rebeldes pesadamente armados, com carro de combate e 2 caminhões. E o resultado foram 14 terroristas mortos, 14 terroristas mortos, o carro de combate e os caminhões batendo em retirada e, em contrapartida, um boina negra ferido. Incrível! É o tipo de batalha que pode fazer a reputação de um oficial e ser motivo de promoção, especialmente em uma época de tão poucas boas notícias vindo da Chechênia. No entanto, não houve nenhuma condecoração sequer. Essas coisas acontecem na guerra. Às vezes é só questão de perder documentos ou as testemunhas sumirem. Razão pela qual existe um comitê para rever as condecorações. O senhor chefiou o comitê que negou qualquer medalha ou promoção aos boinas negras de Sunsha. Por quê? E você espera que eu me lembre? O comitê avaliava centenas de recomendações e de maneira bem generosa. O exército regular é composto de recrutas, os mais pobres e mais idiotas, dos 10% que não conseguiram escapar do alistamento e de 1% de verdadeiros patriotas. Eles merecem condecorações. Se levam um tiro no rabo, recebem uma condecoração. Se roubam uma galinha para seu comandante, recebem uma condecoração. Se morrem, as partes de seus corpos vão para casa em caixões selados com uma condecoração. Então por que uma batalha de verdade não mereceu 1 ou 2 medalhas? Como vou saber? Isso foi há meses. Agronsky olhou para longe. E não é que tenham permitido que eu trouxesse meus arquivos. Foi o seu último caso. Se aposentou uma semana depois de apresentar seu veredicto. Depois de 30 anos você de repente pediu a reforma. 30 anos atrás, as coisas eram diferentes. Naquela época nós éramos um exército. Me conte sobre Isakov. O olhar de Agronsky deixou de ser evasivo. O relatório fedia. Como assim? O capitão Isakov relatou troca de tiros entre os rebeldes de um lado da ponte e seus homens do outro. Os exames médicos revelaram que todos os rebeldes levaram tiros a queima-roupa, alguns nas costas, 1 ou 2 enquanto comiam. Não havia sangue na vegetação no lugar onde os rebeldes supostamente foram atingidos. As folhas não estavam esmagadas, não estavam nem mexidas. Sem dúvida, Isakov queria arrumar os corpos de maneira mais convincente, mas um helicóptero se aproximava para pouso. Um jornalista que estava no helicóptero descreveu a cena para mim. Era Ginsberg? Sim. Houve alguma testemunha dos fatos. Apenas uma, civil, e não ajudou em nada. O que ela disse? Jamais saberemos. Ela era ucraniana. Voltou para Kiev. Qual era o nome dela? Kafka, como o escritor maluco. Bem perto, pensou Arkady. Prendeu a respiração antes de fazer a próxima pergunta. Existem fotos da área de combate? Só as de Ginsberg. Do helicóptero. Seus colegas dizem que Ginsberg sempre levava uma câmera com ele, em uma bolsa. As fotos contradizem completamente os relatórios de Isakov e Urma. As pessoas de Tver sabem disso. De mim não vão ouvir nada. Já mencionei que 2 semanas antes do incidente na ponte os rebeldes capturaram 8 boinas negras e os filmaram, primeiro vivos e depois mortos. As mães não conseguiram reconhecer os rapazes. Eram todos de Tver. Não espere nenhuma simpatia pelos rebeldes nessa cidade. Então, por que não promover Isakov? Porque ele não era mais um soldado, era um assassino. Para mim, existe uma diferença. Arkady estava impressionado. Agronsky parecia mais um burocrata aposentado do que alguém capaz de enfrentar Isakov. O suéter do major tinha buracos e fios soltos, exatamente o que um homem desocupado usaria para fazer jardinagem, embora o brilho cromado na cintura traísse a arma escondida por baixo. Houve alguma investigação posterior? Foi o que sugere, e por isso fui despachado e todas as provas, destruídas. E as fotos de Ginsberg, queimadas, destruídas, viraram fumaça. 100 cópias. Investigações geralmente eram inundadas de cópias. Minha decisão sobre honra e condecorações foi vista como uma nódoa para o exército. Meus arquivos foram rigorosamente limpos e me mostraram a porta de saída. Você copiou, escaneou ou enviou as fotos por e-mail para alguém? Renko, quando entrei para o exército eles me despiram completamente e quando saí fizeram a mesma coisa. E o escritório e a casa de Ginsberg? Seu escritório foi revistado e seus colegas, interrogados. Não havia mais fotos, e ele não era casado. Você destruiu sua carreira por conta disso.
Para falar a verdade, na minha idade, se você não for pelo menos coronel, está desperdiçando seu tempo. Além do mais, o comitê de promoções era um trabalho exaustivo, que levava alguns aos céus e chutava outros para o inferno. Sabe, não falei com ninguém sobre isso. Minha boca está seca. O sorriso do major voltou. Quando me alistei, o exército dava a cada homem uma ração diária de 100 gramas de vodka. Deve fazer algum bem. Um copo. Agronsky bata palmas. Vamos confundir os médicos. Antes de morrer daremos um em nós mesmos, como o sargento Kuznetsov. O major foi até a casa e voltou trazendo uma bandeja com uma garrafa de vodka, 2 copos e um prato com pão preto e queijo porque, como declarou, um homem que bebe sem alguma coisa para comer é um bêbado. Desatarrachou a tampa da garrafa e a jogou fora. Um começo agourento, pensou Arkady. O primeiro copo desceu macio, meticulosamente seguido de pão. Arkady tentou lembrar se tinha comido algo durante o dia. Perguntou. Kuznetsov atirou em si mesmo. Não exatamente. Kuznetsov estava arengando, delirando, enquanto era transportado, gritando que o tenente Urman dissera que pelo bem da equipe eles precisavam de pelo menos uma baixa na Omon, e que ele não deveria levar aquilo para o lado pessoal. Ele atirou na perna do pobre Kuznetsov. Urman é impulsivo. É claro, e é preciso dizer que durante o voo Kuznetsov estava sob a influência de analgésicos. No hospital ele apontou corretamente para a foto do rebelde morto que tinha atirado nele. Como você sabe que ele apontou corretamente? O capitão Isakov disse. Um pouco mais? Só um pouco. E o que você disse ao capitão? A vodka tremulava na borda. Agronsky pediu um cigarro e fósforo. Eu disse que não podia apoiar nenhuma promoção para ele nem medalhas para um esquadrão da morte, porque no final dessa guerra era o que seríamos. Não um exército, apenas um esquadrão da morte. Olhando para a caixa de fósforos, Arkady perguntou, sem pensar muito, por acaso você conheceu algum dos 8 rapazes de Tver que foram mortos? Fusilero Vladimir Agronsky. Vlad. 19 anos. O rosto do major se abateu. Sinto muito, disse Arkady. Sinto muito mesmo. Você tem filhos? Não. Então não sabe o que é perder um. As palavras presas na garganta, ele as lavou com vodka. Sem pão. Suspiros profundos. Ele havia ultrapassado Arkady com a vodka e começava a ficar pálido. Perdão, isso foi indesculpável. Do que é mesmo que você falava? O que mais? O candidato está protegendo sua história oficial, eliminando as pontas soltas, qualquer um que saiba o que aconteceu na ponte, inclusive seus próprios homens. Kuznetsov e sua mulher estão mortos. Borodin e Ginsberg estão mortos. Tomei minhas precauções. Arkady tinha notado a arma por baixo do suéter de Agronsky, o fuzil de cano duplo na porta, árvores recentemente cortadas para desobstruir o campo de tiro e o conforto da segurança de um laboratório de drogas de ambos os lados. A situação era estranhamente confortável e completamente enganadora. O major podia construir um bunker e não manteria Isakov e Urman longe. As fotos que Ginsberg tirou na ponte de Sunsha seriam de grande ajuda, disse Arkady. Agronsky disse, gostaria que elas ainda existissem. Talvez se procurasse de novo poderia achá-las. Sinto muito, mas elas foram destruídas. Arkady Dyksu Passar. Depois de uma última rodada, se despediu, saiu e sentou na Ural. Os vizinhos de Agronsky, um jovem casal com casacos de pele de carneiro, passaram com os passos suaves de quem está realmente drogado. Ao norte, nuvens de algodão prometiam uma nevasca leve. Contradizem. Contradizium. Uma diferença tão pequena, mas Arkady já tinha feito mais de 1000 interrogatórios. Às vezes ele simplesmente sabia. Desligou o motor e voltou até a porta de Agronsky. Meu amigo Renko, outro? O major levantou um copo imaginário. Estou tentando deter 2 assassinos. As fotos de Ginsberg ajudariam. E? Você disse que as fotos de Ginsberg da área de combate contradizem Isakov. Deveria ter dito contradiziam. No passado, as fotos desapareceram. No presente, elas ainda existem e você está com elas. Agronsky piscou. O que você é, um professor? Contradizem. Contradizium. E daí? Isso dá a você o direito de vir até a minha casa, comer a minha comida, beber a minha vodka e me chamar de mentiroso? Arkady deu seu cartão a Agronsky. Aqui estão meu endereço e o número do meu celular. Ligue antes de vir. Vou para o inferno antes. Agronsky jogou o cartão fora e bateu a porta. Ao voltar para a moto, Arkady não se sentiu completamente sóbrio. Tinha lidado mal com o major. Devia ter sido mais duro ou mais compreensivo ou, se necessário, convocado o filho morto para a argumentação. De qualquer maneira, uma oportunidade de ouro tinha aparecido e ele a deixará escapar por entre os dedos. Genia estava animado. Vão mandar uma nova expedição ao Lago Brosno para procurar o monstro. Um cassino está patrocinando.
Bem, isso parece perfeitamente lógico. Será que o abrigo de menores não tinha nenhuma regra sobre telefonemas tarde da noite? Pensou Arcade. Se acharem o monstro, vão capturá-lo vivo e colocar num tanque gigante no cassino. Não é fantástico? Pode-se dizer que sim. Se nós estivéssemos na equipe, seria maneiro. Você já foi até o lago? Não. E por que não? Tenho uma ou duas coisas para resolver aqui antes. Ele estava no apartamento, trocando o uniforme camuflado de Rudy por um paletó. O que você está fazendo agora? Vou ao Tahiti. Onde é isso? Acontece que é aqui em Tver. Tá bom. O interesse de Zênia voltou ao mínimo. Arcade perguntou, já decidiram como vão pegar o monstro? Acho que querem atordoá-lo. Com o quê? Um torpedo? Alguma coisa assim, e aí o monstro sobe para a superfície. E se ele afundar? Não sei. Quem vai saber? É uma questão de flutuação. Quanto mais gordo, mais flutua, e os mamíferos são animais gordos e cheios de gases. Nós flutuamos. Na água. Ou embaixo. Como assim? Bem, existe uma teoria que diz que em lagos muito fundos um corpo afunda só até um certo ponto, onde a pressão da água, a temperatura, o peso e a flutuação se equilibram e o corpo fica suspenso na água. Então pode ter dúzias deles lá embaixo, suspensos. A polícia podia ir até lá de submarino e resolver todo tipo de crimes. Isso é incrível. Como vocês chamam esse lugar? Não sei. É só uma teoria, disse Arcade, embora ele tivesse um nome para aquilo, memória.